Em um mundo digital hiperconectado, o que acontece quando o software quebra? Difícil, não é? Calma, vai piorar. Novos concorrentes surgem todos os dias. Como você vai se destacar? Entendeu a importância da experiência? Como acelerar essa virada? Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui com os feras de segurança aqui do mercado brasileiro para falar um pouco a respeito de como que a gente desenvolve sistemas seguros, como que a gente protege as nossas empresas, os nossos clientes de um ataque hacker, né? Como que a gente tem que fazer para proteger as informações dos nossos clientes, que são hoje cruciais tanto para o nosso business como para a sociedade como um todo, tá? Eu sou o Danilo Barsotti, eu sou diretor aqui da Inmetrics de Cloud Computing e Cybersecurity. Eu estou com os feras aqui. O primeiro que eu quero apresentar é o Diego Garcia, ele é o Sales Leader da Broadcom. E aí, Diegão, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Legal. Obrigado aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e acho que mais que estar aqui é realizar um sonho em conjunto, né? Desde a época que a gente trabalhou junto, foi meu cliente. Faz tempo. Faz um bom tempo isso, né? A barba branca não deixa. Barba branca. Isso como mentira. E fato é que falar de segurança e desenvolvimento seguro é algo que sempre é importante e nunca deixou de ser, só que hoje se torna muito mais importante. Então, agradecer a Broadcom por poder patrocinar a Inmetrics, pois a gente está fazendo algo aqui que é importantíssimo, que é divulgar conhecimento, debater o tema e sensibilizar toda a comunidade de desenvolvedores, que são os principais responsáveis, junto com a equipe de segurança, de garantir que o código esteja seguro. Então, é um prazer poder estar aqui junto com esse pessoal que conhece tanto e vai compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. E é isso aí, galera. A ideia hoje é a gente falar um pouco do Shift Left de segurança, como que a gente coloca a segurança no início da cadeia produtiva, do desenvolvimento dos sistemas, e entender, né, que as empresas, os programadores e as pessoas que trabalham diretamente com segurança, que são esses feras aqui, entender qual é a importância de colocar a segurança no início, né, do processo de construção dos sistemas, tá? Então eu vou começar apresentando aqui os feras que a gente tem. O primeiro aqui é o Hugo. O Hugo, ele é especialista em cybersecurity da Broadcom, tá? Então ele é um cara aí que tem anos e anos de experiência. O próximo é o Brunca, né? O Wagner Brunca, eu chamo ele de Brunca há vários anos aí. O Brunca, ele é o Principal de API Gateway e Cybersecurity na Broadcom também, tá? E aí o Lac é o especialista do lado do cliente, né? Então o Lac, ele é o coordenador de Cybersecurity da Cielo. E a gente vai bater um papo aqui hoje, é um papo bem aberto, vocês podem fazer perguntas, todo mundo que está aqui assistindo a gente ao vivo pode fazer perguntas, o pessoal que está online aí, você que está online, América Latina e Brasil, pode mandar as perguntas, e a gente vai bater um papo agora aqui, tá? Vou passar a palavra para o Brunca ele vai falar aí um pouco a respeito de arquitetura segura, estratégias de desenvolvimento, de APIs e como que a gente protege todo esse mundo aí, mobile e esse tipo de coisa, tá bom? Vai lá, Brunca. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, valeu pelo convite, estou mega empolgado aqui para ouvir o que a galera tem para falar, para perguntar. Inclusive, encorajo a todos que tá assistindo a gente aí a fazer perguntas. Se precisar, tanto pelo YouTube, onde estiver assistindo, em qualquer momento pode fazer perguntas que o Danilo vai interromper a gente aqui. A gente vai ter o prazer de responder. Eu vou aproveitar, então, e já interromper a primeira vez, que... lógico, você me deu a oportunidade, eu vou interromper. No final do Meetup, aqui no final da apresentação, a gente vai sortear aí 2 livros... que é a jornada colaborativa, tá? Então a gente vai sortear 2 livros.
Brasil e espanhol também para o pessoal que está fora do Brasil, tá bom? Então tem um link aí na descrição do vídeo que vocês estão assistindo, acessa, preenche, no final a gente vai sortear os 2 livros, tá bom? Desculpa, Bruno, vai lá. Não, tranquilo. As coisas estão mudando muito rapidamente, então hoje o que a gente de fato está fazendo para se proteger? Será que é tão importante de se preocupar apenas com uma senha forte num aplicativo, numa aplicação qualquer? Ou tem algo mais que a gente consegue fazer hoje? O que a gente consegue? Onde a gente consegue chegar em questão de proteção de um aplicativo hoje? Então eu tenho um videozinho bem rápido de 1 minuto aqui para a gente entender a situação que a gente está hoje e se faz sentido a gente se preocupar tanto apenas com ter uma senha, o LAC, faz uma senha aí com 10 caracteres especiais, uma senha, tá perfeito, é isso mesmo. Então, vou ver como criativo é o pessoal hoje em dia. So, today we sent a camera out on a Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Did you have this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6/12/95. Yes. Most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. Like So what? like Like what's a good Italian password? my grandma's name, What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, I know my password. Oh yeah. É engraçado, mas ao mesmo tempo é bem triste para a gente que trabalha com segurança que diariamente a gente tem que se reinventar também. Então, esse é o nosso desafio diário como profissional de segurança, como fabricante de software de segurança. E vamos dizer que não é todo mundo que joga junto nessa situação aí. Vamos colocar uns 3, 4 anos atrás, a gente falar de aplicativos, tínhamos situações que, por exemplo, eu conseguia detectar um aparelho que era exatamente, por exemplo, do Hugo. Eu sei que aquele aparelho é exatamente do Hugo por causa de um device ID que tinha dentro do aparelho. Isso era bacana, porém, ele tinha alguns problemas de segurança, de privacidade, vamos dizer assim, que eu poderia rastrear uma pessoa sem o consentimento dela. E teve um processo na corte americana onde isso foi tirado de todos os fabricantes de SO para devices como Apple, Android e tudo mais. Então, isso trouxe um problemão para a gente, um problema bem grave, inclusive, que é como que eu vou conseguir juntar um device, um dispositivo com uma pessoa? Esse virou um desafio. Poxa vida, como que eu vou garantir que aquela pessoa está usando exatamente aquele device? E aí entrou a criatividade do ser humano, que é sensacional, e a gente conseguiu juntar algumas situações. Então, hoje é uma das metodologias mais utilizadas que a gente tem, que é a confiança em 3 vias, que chamamos. Então, temos o usuário, e o usuário sempre ele tem que identificar quem ele é, seja senha ou não, ou um tipo de identificação que ele tenha, o dispositivo de fato, e, no final de tudo, a aplicação. Então, como que eu consigo amarrar uma identidade junto com o device e uma aplicação? Então, esse é um dos desafios que entrou na nossa mão de aplicativos digitais hoje em dia, que a gente está conseguindo, de certa forma, sair muito bem do outro lado. Porque, em arquitetura geral, a segurança ela nunca está em um só lugar. Então, eu tenho a segurança voltada ao usuário, segurança voltada ao dispositivo e o túnel em si de segurança, onde trafega todos esses dados. Tá?
Eu acho que é isso que é o desafio, né, Brunca? A segurança ela ficar transparente para o usuário final, né? Quanto melhor a experiência do usuário, mesmo com a segurança, é melhor para a empresa e é melhor até para o próprio usuário, né? E como que a gente faz isso sem fricção? Que a gente fala, frictionless, né? Então, eu preciso gerar uma confiança do meu cliente, de quem está utilizando a aplicação, porém, não tenho que atrapalhar a vida dele como usuário. A experiência do usuário ainda continua sendo mega importante. Então, essa montagem toda dessas vias de confiança, hoje a gente consegue definir nomes nessa arquitetura. Então, temos lá um API Gateway, que é o que faz o API Gateway, vamos lá, ele nasceu para tomar pancada na internet. Isso aí. É para isso que ele nasceu. Então, é onde ele vai estar disponível ali numa DMZ, numa cloud, não importa onde ele esteja, e ele vai ficar exatamente ali para tomar pau da internet de fora. E ele tem que te garantir algumas coisas. Por exemplo, ele tem que te garantir que os dados estão chegando a ele de uma forma segura, que da onde ele saiu, eu tenho certeza que é de lá que ele deveria sair, não tem alguém no meio pegando esses dados, alterando e enviando para você. Então, o API Gateway ele consegue definir todos esses perímetros e de uma forma intuitiva, até, vamos dizer assim, em questão de arquitetura, você definir camadas de segurança de uma maneira até bem simples. Então, junto com isso, eu tenho que ter alguma forma, por exemplo, para identificar o usuário. Não tem milagre. Hoje temos sistemas avançados de single sign-on, de identity manager, que é exatamente para suprir essa necessidade. Eu ter alguma forma de ter todos os dados desse usuário num lugar só. Porém, eu tenho que ter, no mínimo, a garantia de que esses dados estejam seguros também. Então, até a comunicação entre o aplicativo até chegar no sistema de IDM, de SSO, ele tem que trafegar seguro também. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho desses mecanismos que a gente tem hoje de segurança. E até o Hugo ele colocou uma forma legal de qual que é o risco que eu tenho de acesso hoje. A gente vai passar para ele, ele vai explicar um pouquinho para a gente essa situação. Exatamente. Boa noite a todos. A gente fala muito de autenticação, senhas, mas acho que o foco principal sempre foi risco. Quem trabalha com segurança da informação, sempre o risco do acesso é o mais importante. E é visível que senha é uma coisa que não funciona, dado o vídeo que a gente acabou de assistir, né? Exato. É um negócio que é muito falho, né, ainda. Por mais complexa que seja a senha, por uma engenharia social, a gente consegue descobrir ela, né? Exato. E se a gente quer implantar ou desenvolver alguma forma mais segura de autenticação, né, a gente está adicionando um controle que muitas vezes ela pode impactar a experiência do usuário, né? Então, essa questão de você poder acrescentar a forma como você analisa o risco dos acessos é muito importante. Então, quando a pessoa está fazendo o acesso, independente de onde ela está acessando, você fazer uma correlação disso tudo e analisar o comportamento de forma adaptativa antes de solicitar uma autenticação mais forte, etc. Isso é importante para que você tenha mais transparência e você evite uma má experiência para o cliente final. Hugo, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que você está falando é que o ideal é ter uma maneira de interpretar quais são os meus usos comuns. Então, eu acesso Facebook todo dia, uso meu celular normalmente no horário entre as 10 ao meio-dia e acesso a minha conta do banco 2 vezes por dia. Você gerou um padrão. Gera um padrão e aí é isso que aumenta a minha segurança? Exatamente. Legal. É isso com que você entenda realmente como a pessoa faz o acesso, porque você cria um baseline com base nisso, e aí sim, se for necessário, você aí sim vai pedir uma autenticação mais forte. Tá? Então, acho que é legal, até Hugo, tem um exemplo bem legal, que não é exatamente de adaptativo, sim, mas imagine um aplicativo onde eu vou fazer um login, porém eu faço o login em menos de 1 segundo, eu faço 2 vezes o mesmo login. De cara, você vê que isso aí tem cara de robô, certo? Então, esses sistemas de hoje que a gente consegue ver o motor de risco e tudo, fraude, não é igual antigamente que a gente tinha que ter uma verificação de back-office
verificar o acesso, se era indevido ou não, para depois, nos próximos acessos, a gente bloquear o usuário. Hoje não tem mais lugar disso, é na hora, é imediato. Então, acho que esse é um dos exemplos também que cabe. Bom, isso, obviamente, aí se você, de forma, quando a pessoa está fazendo acesso à aplicação, ou está usando acesso à aplicação, você faz uma coleta de dados, né? De onde ele está acessando, essas coletas de informações, e principalmente que o Brunca mencionou, de você criar um fingerprint, um DNA desse dispositivo e mapear isso com a identidade é muito importante. Tá? Então, você fazer essa tríade nessa identificação e, com base nisso, você usar isso como uma forma de você garantir o acesso e a autenticação da pessoa que está fazendo. E uma coisa muito importante é sempre assim, a segurança está sempre no onboard. Né? Então, se eu vou virar um cliente de um banco digital, a segurança principal muitas vezes está no onboard. Você tem que garantir que aquela pessoa que está fazendo, virando um cliente do banco digital, etc., está fazendo de uma forma segura. Isso é extremamente importante. O onboarding que você está falando, eu, como cliente, quero abrir uma conta digital, eu entro no meu aplicativo, coloco a minha foto, digito as minhas informações. É isso que é o onboarding que você está falando. É o enrollment. Exatamente. Legal. Então, esse enrollment, todo esse processo, ele tem que ser seguro e, o mais importante, seguro e transparente para o cliente. Hugo, senão a área de negócios ou os clientes não vão aceitar. Nesse tema, a minha dúvida é o seguinte. Para isso, quanto mais informação então que eu coleto do meu usuário, melhor, mais seguro eu posso tornar essa jornada? Sim, se você tiver um motor de risco, um motor de análise de comportamento, sim, você pode transformar isso, com base nas suas regras, você pode transformar isso numa... Eu tenho que ter a possibilidade de pegar essas informações também, né? Eu posso chegar até o ponto de, em algum momento, não necessitar nem de senha. Exatamente. Existe no mercado. Acho que esse seria o suprassumo, né? Esse seria o mundo ideal. Todo mundo gostaria de não existir mais senha, né? Porque é o que o vídeo diz. Onde está o problema hoje? Isso é bem possível. Inclusive, a gente vai chegar a isso aqui hoje. A gente vai chegar nesse modelo de a senha não ser tão importante assim. Então vai lá, eu tô ansioso. Tá? Então... Tô ficando ansioso já. Eu quero acabar com a minha senha. Eu não quero digitar nunca mais. Hoje, a gente temos bons exemplos, inclusive, de a não utilização da senha. Porque essa tríade de confiança que a gente gera, ela não é tão simples assim. Quando a gente consegue olhar pelo modelo de arquitetura, você olha, beleza, eu tenho meu API Gateway aqui, eu tenho meu aplicativo, poxa, e daí? O que eu tenho dentro? O que está acontecendo ali para você falar para mim que, de fato, eu consigo chegar nesse modelo? Um dos modelos que a gente usa hoje, do OpenID, por exemplo, que é uma implementação em cima do ALF, que ele faz como se fosse um single sign-on em cima do protocolo. Então, eu consigo gerar e levar, por exemplo, eu tenho até um exemplo muito bacana do que ele gera, o OpenID, que a gente chama de ID Token. O que é esse cara? Dentro do ALF, o que é o ALF? Né? Eu tenho uma autenticação onde eu passo um ID, que a gente chama de client, um ID secret, um par de chaves, onde eu apresento ele perante o meu provedor de identidade, pode ser um API Gateway, pode ser um single sign-on, IDM, não importa, e ele vai me retornar um token. O que é aquele token? Na verdade, ele está te dando uma concessão de falar, olha, o que você apresentou aqui para mim é válido. Então, foi eu que esse ID, o secret, foi eu que te dei. Então, ele é válido, toma aqui um token, a partir desse token, você pode acessar minhas APIs. Legal, muito bom, eu tenho uma autorização para acessar as APIs. É suficiente isso? Talvez ainda não. Por quê? Imagine que esses dados estão trafegando pela rede por aí. Então, eu tenho que ter alguma maneira, alguma forma de bloquear alguém que queira roubar, por exemplo, se eu roubar um token, pronto, eu roubei o token, eu consigo acessar as APIs da empresa sem problema nenhum. Então, é um dos mecanismos. Por isso que eu falo hoje, o túnel de comunicação hoje é o mais importante quando a gente quer proteger uma aplicação. Se a gente proteger o túnel,
provavelmente a gente não vai ter problemas quanto a isso. E o túnel ele sempre está vinculado entre a tua aplicação, API Gateway para dentro de casa. Seria essa a visão do túnel como um todo. Né? Sim, sim. Inclusive, como que eu gero isso? Aí eu te falo da senha agora. Quando o Hugo falou sobre o enrollment, imagina que eu estou pegando... A gente sempre gosta de evento crítico, né? Então, de pegar um banco digital, onde está a sua grana lá, você não quer que ninguém pegue ela. Nem acesse os seus dados. Acredito eu que não é tão interessante assim. Eu não quero que pegue meu dinheiro nem se ele está no meu travesseiro, né? Mas principalmente se está no banco, né? Então exatamente. Qual que é a ideia? Olha só, tem um dispositivo. Se você olhar, muitos podem falar, cara, eu não acredito muito no dispositivo. Qualquer um pode pegar ele na mão, pode olhar alguma coisa lá dentro. Tá. Não, beleza, não tem problema nenhum. Como que a gente chegou num modelo que é bem legal, bem interessante, e eu acho que ele funciona muito bem. Então, vamos lá. Quando a gente pega a ideia do SSL, o que é o SSL? Né? Eu tenho uma comunicação segura em uma ponta só, que é um site onde ele tem um certificado privado, e quando você vai acessar ele, você está confiando naquele certificado. Mas você é um usuário, não adianta você confiar ou não, você tem que acreditar que aquilo lá é válido e é assinado por uma certificadora externa, então é seguro. Beleza. É seguro isso? Sim, até um certo ponto. Então, aonde a gente quer chegar aqui? Imagina agora se meu usuário, meu celular, eu também sou um certificado privado. Eu tenho uma PKI aqui dentro do meu celular. O meu próprio device, ele gera um certificado privado, ou seja, para começar, eu sou o único no mundo agora. Então, eu tenho certeza absoluta que aquele certificado privado, eu posso amarrar no enrollment ao usuário do Hugo. Ele é único, não tem como ser diferente. Aí você fala, não, beleza, eu gerei o certificado, e daí? O que eu faço com isso? É aí que entra a ideia de, não sei se vocês todos já ouviram, a ideia do Mutual SSL, ou Two-Way SSL, tá? Tanto faz. Que é eu trocar essa informação. Eu sou o cliente, eu chego para o servidor e falo, olha aqui, eu tenho um certificado privado, eu preciso do seu, para eu confiar em você também. Então, tem uma troca de certificados ali no meio do caminho. Nesse momento, eu gerei um túnel de comunicação extremamente forte. Porque não importa, qualquer um que tentar entrar ali no meio, ele tem que ter a chave privada dos dois lados, o que deveria ser impossível. Então, isso não poderia acontecer. Se quebrar uma situação dessa, provavelmente todos aqui, a gente vai para a praia, quebrou o SSL, acabou a internet. Então, assim, é uma forma muito segura, funciona muito bem. Hoje, no Brasil e no mundo, a maioria dos aplicativos com segurança alto nível funciona dessa forma. E acho que o mais importante é de forma transparente. Exato. O usuário não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. A chave é o frictionless aí, né? A gente fazer a segurança sem o usuário perceber que ele está seguro. Eu acho que detalhe, quem gerou esse certificado? Foi o próprio dispositivo. Sim. Não foi alguém não foi o programador que programou ali para gerar um certificado dele. Não. Certificado é gerado, o CSR é gerado na hora, em tempo de execução, em tempo de enrollment. Ou seja, a identidade... Mas assim, e se eu desinstalar o aplicativo, fazer alguma coisa no meu celular, desinstalar o aplicativo, depois eu tenho que fazer tudo de novo? Eu vou perder? Isso e aí eu tenho que... É sensacional. Todo o processo ou não? Aí a resposta do porquê tão seguro. Apagou... Imagine, menos que isso ainda, você foi lá e apagou os dados do aplicativo. Você nem apagou o aplicativo, só limpou o cache dele lá. É muito pior. É muito pior. Acabou. É como se você nunca tivesse usado o aplicativo, porque você apagou a chave privada. Então, nesse momento, você vai ter que fazer o enrollment tudo de novo. Vou dar um exemplo de banco digital, como que funciona hoje, né? Você trocou o celular, você instala de novo, você acessa a conta? Nem a pau. Ele falou, opa, peraí, o que eu preciso fazer para acontecer isso agora? Eles vão te pedir alguma coisa, ou uma foto, um vídeo falando, eu sou o Wagner e eu uso o banco X, prova de vida. Digital assim, você vai ter que ter agência, né? Exato, olha só como é complexo. Tanto que os bancos digitais hoje, nenhum precisa mais ir para agência. Em 1 minuto você consegue utilizar ele sem problema nenhum. E para fechar esse conjunto aí tudo, a gente tem outro mecanismo que é o pinning de SSL, que é o Certificate Pinning, que é mais conhecido no mundo aí. O que é o Certificate Pinning? Ele pega um pedaço, uma hash do certificado privado do servidor e coloca dentro do cliente. Ou seja, o servidor tem certeza que aquela requisição, aquela pedida de SSL que está chegando,
é confiável, porque partiu dele. Deixa eu só te interromper um minutinho. O Houston me avisou aqui no meu ponto que a gente está com um probleminha no chat do YouTube, tá? Então, o pessoal que está tentando mandar mensagem para a gente, para fazer perguntas, essas coisas, espera só um pouquinho que a gente está entrando em contato com os criadores do Google para eles resolverem isso, tá? Com o Larry Page e Sergey Brin, a gente está ligando para eles, eles comprometeram em resolver. Tá? Então, daqui a pouco já volta, esperem só um pouquinho, tá? Não, beleza. Se for o caso até o final, a gente passa teu celular, Danilo. O pessoal eu acho justo. WhatsApp, né? Sabe o que acontece? Eles não usam esse tipo de autenticação que pega comportamento e tudo mais. Alguém fez alguma coisa errada lá, mas a gente já está resolvendo. Não, só já terminando sobre o PIN de SSL, hoje isso é bem legal, porque o que aconteceu? As fabricantes, tanto a Apple quanto a Google, hoje ele está obrigando o PIN de SSL. Na última versão, por exemplo, do iOS, ele te obriga. Se você não fizer o PIN de SSL, não tem nem comunicação entre client server no aplicativo. Então, isso é bom. Não, então, isso hoje significa que essas empresas gigantes que são os donos do marketplace estão aprendendo com a gente. Eles estão aprendendo. Eles entenderam que segurança precisa ter, não é discutível. A gente não pode discutir se segurança é opcional ou não. Não é. Nunca pode ser. E sabe o que é bacana do Mutual SSL e do Certificate Pinning? Eu habilito a outra ponta, que é o servidor, de tomar ação com você, Danilo, no seu celular. Por exemplo, eu posso falar, o Danilo está tentando fazer alguma coisa que não é legal. Eu vou bloquear o acesso dele. Então, eu tenho total liberdade hoje de tomar ações no device do meu usuário, sem pedir não é pedir permissão, mas eu posso negar o acesso dele às minhas APIs. Então, não ficou só... A gente nem falou de senha, certo? É isso aí. Senha, ou seja, senha nesse caso não é importante. Eu fiz meu enrollment, dei a prova de vida, que eu sou eu mesmo, num vídeo, alguma coisa assim, que isso já acontece na maioria dos lugares. Gerei toda a minha informação de SSL seguro. Poxa, eu posso confiar nisso sem problema algum. Roubaram meu celular, o que eu faço? Eu ligo na sua empresa e falo, olha, roubaram meu celular. Automaticamente, lá do servidor, o que eles falam? Danilo estava usando o celular X, vou bloquear os tokens dele, acabou, ele não acessa mais, ele vai ter que fazer todo o enrollment de novo. Você pode entregar o celular desbloqueado para o ladrão, que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, essa garantia que a gente quer ter. Eu, por exemplo, eu quero muito ter essa garantia em todos os aplicativos que eu uso. Toda vez que eu instalo um aplicativo hoje, eu tenho que ficar digitando um monte de senha, eu fico mega preocupado. Porque assim, o que tem mais além dessa senha aqui? Jura que é só isso? Nem hoje, nem as redes sociais é mais só isso. Então, eu tenho duplo fator de autenticação, triplo fator de autenticação, eu tenho que ter prova que eu sou eu mesmo. Ou seja, um dispositivo autorizar o outro dispositivo a ser utilizado. E assim, só lembrando que isso não significa que esse tipo de ação, né, então ter um duplo fator de autenticação é ruim. Não é. Não. Você tem que ter. É uma camada de segurança extra que deve existir. O que a gente está falando aqui é que tem mecanismos melhores e menos invasivos para o usuário, né, no final do dia, para que o usuário não tenha que ficar pegando um chaveiro de token ou ficar abrindo um outro aplicativo para pegar o token e fazer ali o duplo fator de autenticação dele. É isso, né? É exatamente isso. Tá. E um último ponto, que é aí que eu acho que tem a capa final sobre tudo isso que a gente está falando, que é como fazer isso de uma maneira mais simples. Porque, de fato, é muito doloroso implementar tudo isso que eu estou falando. Fazer um Mutual SSL na mão é muito doloroso, é complexo. E detalhe, tem os programadores que me desculpem, então, assim, desenvolvedor de software, ele desenvolve software. Segurança é outra coisa. Então, claro que tem desenvolvedor de software que conhece muito de segurança. Sabe o que estou falando? É uma verdade. Então, assim, a gente como fabricante, a gente como líder de segurança, que a gente participa nas empresas, como que eu faço para chegar num desenvolvedor e falar, cuide apenas do business, deixa a segurança que já está preparado para você. Então, que é a ideia de utilização de SDKs no desenvolvimento. Então, hoje, acho que todo mundo já vê isso com bons olhos. Antigamente era bem pisado um SDK, você tinha que seguir umas regras absurdas, ele é totalmente impeditivo em algumas situações. Eu acho que agora a gente chegou num nível bacana.
A maioria dos SDKs que você procurar no mercado é aberto o código aberto. Peraí, você está me falando que eu tenho um sistema de segurança que é código aberto? É exatamente isso. Na verdade, é igual a senha. Não importa o que está codificado ali. O que importa é o conjunto fechado no final do dia. É o conjunto de segurança do túnel, da identidade, do código seguro, certo? De novo, código seguro. A gente vai falar, o Danilo vai conversar bastante sobre isso depois. Então, o que é o SDK? Ele é uma casca de modelo de segurança que você utiliza e se preocupa apenas com a parte do business em si. Então, eu sei que com aquele tipo, ele se preocupando a parte de autenticação, trocas de chaves, que seja um mútuo SSL, o PIN de certificado, a troca de JWT, criação de perfis e tudo mais, cara, eu fico muito mais tranquilo. Uhum. Ele coletando os dados de dentro do aparelho, eu fico bem mais tranquilo. Então, assim, eu não consigo ver hoje uma forma mais fácil e segura de seguir tudo isso que a gente está conversando aqui, sem ter um SDK, um framework para te ajudar nessa barreira aí. Seja open source, seja de alguma empresa, eu acho que vale a pena demais, fora tudo que ele te dá de facilidades. Vou ter que programar um fingerprint. Não, ele já existe. Um Face ID, já existe. Um duplo fator de autenticação. Cara, duplo fator de autenticação é um inferno para codificar aquilo. Sim. Já existe. Entende? Assim, abusem de SDKs. Usem. Hoje está disponível em Android, tanto híbrido quanto não híbrido. Então, assim, vale a pena, no mínimo, a gente abrir esse mundo aí, entender exatamente o que tem lá por trás dele. Legal. Tá? E o Bruno comentou bem, né, essa questão de o desenvolvedor focar em desenvolver as aplicações para o negócio e deixar a segurança, mas porque muitas vezes um desenvolvedor fala, poxa, eu conheço o protocolo ALF, eu tenho aqui biblioteca, eu vou usar, mas muitas vezes ele não sabe usar isso da forma mais correta ou da forma mais segura, né? O PKCE, por exemplo, é um exemplo do OpenID Connect, que provavelmente muita gente acaba usando o OpenID Connect, mas nem sabe que existe o PKCE. Né? E, poxa, e esse tipo de ataque, né, que acontece em dispositivos móveis, de fazer a impersonation de aplicações, é muito comum. E se você não implantar a funcionalidade ou habilitar o PKCE, por exemplo, você não consegue garantir. Tá? E também, além do PKCE, você pode fazer muito mais do que isso. Junto com o PKCE, dentro do OpenID Connect, você pode até habilitar a parte de o que a gente chama de ACR. Tá? Então, você pode, inclusive, adicionar a parte de autorização. Isso tudo está dentro do OpenID Connect. Tá? Mas as pessoas, muitas vezes, não conhecem. Não conhecem que existe dentro do protocolo ainda outros mecanismos de segurança que você pode implantar, você pode usar, e isso é aberto e que deve ser usado e implantado dentro de um desenvolvimento de um software. Tá? Outro exemplo, Danilo, que eu lembrei aqui, como é importante, a gente precisa de ajuda, certo? A gente não faz nada sozinho hoje em dia. A gente tem um problema grandíssimo hoje, que é ver a próxima versão do que está vindo aí de SO para o device, por exemplo, aí você vê lá. A Apple agora vai pegar o certificado e valer por, no máximo, são 180 meses. Não, como que é? Bom, enfim, ela diminuiu o ciclo, a validade do certificado. E aí? Agora é o seguinte, é obrigado o PIN de certificado. E aí? Não, agora mudou o tipo de autenticação. O ALF não pode mais 1.0, é só 2.0 e tem que ser com o OpenID Connect, senão não tem como acessar nada do device. É aí que entra a parte do SDK, onde tem alguém que está preocupado disso para você.
Sim. Antes de lançar, antes de lançar, tá todo mundo lá preocupado. A especificação no mercado, o SDK já está preparado, porque ele tem contato, ele fala com os fabricantes iOS, né, Google, Apple e todas as outras fabricantes aí que existem. Então, é um negócio que te traz, né, uma certa segurança, que você vai estar sempre up to date com o mercado, com o que está acontecendo no mercado, né? Então, eu acho que faz todo sentido o uso de SDKs, principalmente quando são open source, né? Dado que o mundo hoje ele roda, boa parte do mundo roda em sistema operacional open source, que é o Linux, né? Todo mundo sabe disso. Hoje os frameworks mais famosos de desenvolvimento eles são open source. Então o mundo gira em cima do open source, né? E a gente tem que se beneficiar disso. Tinha, né, o Brunca no passado, Brunca e Hugo, tinha no passado aí o medo de que o open source acabava expondo você, porque o código era aberto, mas isso não faz o menor sentido, é provado. Hoje os sistemas operacionais mais seguros, eles são abertos. Os frameworks mais seguros são abertos, então a gente tem que se beneficiar disso, o mercado como um todo, né? Legal. É isso, obrigado, pessoal. Obrigado, de bola. Valeu. Se tiver perguntas, por favor. Isso, gente. Durante a sessão... Houston me informou que a gente ainda está com problema no chat. Eles estão tentando resolver ainda com o Google. Arrumou? Voltou. Ó, é tudo ao vivo aqui. Eu gosto de programa ao vivo por causa disso. Voltou agora. Pode mandar as suas perguntas. A pergunta referente à palestra do Hugo e Brunca, vão mandando aí, a gente vai colocar aqui no nosso backlog, no modelo Scrum, e a gente daqui a pouco já leva e já faz as perguntas aí que vocês vão mandar pra gente, tá bom? Agora o Lac vai dar o show dele aí. Vai lá, Lac, manda bala. Salve, obrigado mesmo. Primeiro pelo convite, valeu mesmo. E a ideia aqui é tentar... O pessoal comentou aqui a respeito de shift left, né, de trazer algumas coisas para o começo da cadeia de desenvolvimento seguro. E eu vou tentar comentar um pouquinho dessas coisas que a gente vive no dia a dia. Aqui, bora. E eu vou começar por um vídeo. Aqui é uma brincadeira em cima de um código muito antigo de um fabricante aí de e-mails web que vocês devem conhecer, né, que é o Google. Aqui é um videozinho que está bastante editado, tá? Mas basicamente eu vou explorar uma falha de aplicação. Eu queria começar por um ponto que eu queria levantar aqui com vocês, que é assim, faria sentido eu dizer para vocês que numa aplicação de webmail, enviar um anexo, o envio de um anexo no e-mail, é uma feature? Tem que ter? Dá para viver sem o envio de um anexo? Vai ter que ter, né? Não existe e-mail sem anexo, é um problema que eu vou ter que resolver. Mas quando a gente fala do baixo nível, enviar um anexo no fim do dia para o programador é fazer um upload de um arquivo, concorda? Qualquer upload de arquivo é um anexo de e-mail. Então, se a internet não for povoada por anjos, alguém vai usar isso para o mal, inclusive a gente. Então, aqui, basicamente, o que a gente vai fazer nesse exemplo é explorar o seguinte. A preocupação e a modelagem de ameaças do Google, na época, falava assim, olha, o Brunquinha não pode ver o anexo do coleguinha ou que está mandando aqui para o LAC. Legal. Então, a gente vai criar uma entropia, que eles usam até hoje, né? Baseado no arquivo, eu vou criar uma URL muito maluca que ninguém nunca vai adivinhar. Mas será que o próprio dono do arquivo, tendo um arquivo, não consegue chegar naquilo? Nesse exemplo aqui, eu sacaneei, joga tudo no /temp, então nem tem a entropia, é muito fácil. É só para mostrar assim, que uma vez que o upload está lá e ele permite eu subir alguma coisa, eu vou simplesmente jogar isso no servidor, eu acabei de fazer um upload, e neste caso é código, né? E olha que legal, o código aqui, inclusive, é o que a gente chama de web shell, que me permite mandar comandos via um servidor web para dentro do sistema operacional. Dali para frente, daí depois eu vou deixar o vídeo rolar para vocês verem a desgraça. Dali para frente, o que a gente vai fazer, o que é? Eu vou subir uma ferramentinha de rede chamada Netcat, vocês já viram? Netcat é basicamente usar em linha de comando socket, né? TCP/IP, comunicação crua. Eu posso colocar o que eu quiser naquilo, olha que maravilha. Então, eu vou abrir um socket de um lado para o outro. Será que quando vocês fazem deploy no ambiente de produção de vocês estão muito preocupados com a regra de firewall de saída do servidor? Eu tenho certeza, né? Junto com a especificação que você faz, Barba. Você manda lá e fala assim, olha, e inclusive esse software, quando for para lá, fecha todas as portas, não deixa sair nada do servidor, porque ele é um servidor web, lógico, né? Ele precisa receber connections, ele nunca vai estabelecer uma conexão, certo? E a primeira coisa que você faz é tirar todas as regras de saída. Não é? Gostei do Então é muito mais fácil para o atacante, porque em geral ele parte do seguinte princípio, eu não vou precisar me preocupar com regras de saída, porque ninguém coloca as tais regras, coloca a regra de entrada, né? E aí o atacante vai estabelecer um canal de comunicação do servidor para a casa dele.
E aí a cereja do bolo. Eu não falei que era um socket TCP/IP cru? Ele me permite fazer um negócio sofisticadíssimo chamado pipe, que é o quê? Eu vou subir qualquer processo e vou tacar a entrada e saída desse processo pelo túnel TCP/IP. É o shell reverso mais safado do universo e muito útil. Existe desde 1800. E muito útil. É lindo, funciona. Vamos ver na prática. Aí eu livro o queridão lá de ficar dando pause. Depois que eu contei a história toda, mas ele não está indo. Foi. Show. Então, o nosso videozinho começa tirando sarro falando que porta 8443 é o protocolo universal de bypass Sapphire, e eu vou anexar aqui um shell PHP, que na edição eu já cortei e fui direto para o acesso à tela, e eu tenho todas as informações do servidor, inclusive os arquivos já sobem tudo com permissionamento bacana, lindão, cai tudo ali. E ó, basicamente o que eu preciso fazer agora é subir minha ferramentinha do mal, né? Se antes eu podia subir algumas coisas, agora no meu código eu vou subir o que eu quiser. Agora o upload é upload de gente grande. Como eu já sei que é uma máquina Windows, estou subindo um binário do Windows, que é o Netcat proprietário, né, pro Windows. Né? Aí, olha que legal, assim que subiu no servidor já sobe 777, que é para não ter dúvida que essa jossa vai rodar. E aí, basicamente, agora eu precisaria fazer o quê? Uma conexão de volta para casa. Então, na minha máquina de cliente, eu vou estabelecer um listener esperando uma conexão. Então, na máquina do atacante, basicamente, eu vou rodar um outro Netcat. Só que aqui, em vez de estabelecer a conexão, eu vou esperar uma conexão. Então, é uma máquina Linux, você está lá, né? Netcat, verboso, listen mode, na porta 80, e né, protocolo de sockets. Estou fazendo listen mode, fiz o bind, estou esperando uma conexão nessa porta. Não fazer mais nada. Está paradinho meu processo. Na minha querida máquina atacada. Então, basicamente, eu preciso ver se o eval aqui vai rodar, se não tem uma restricted functions, alguma coisa que está me travando. Se rodar o dir, olha que coisa linda, e roda o dir. Fantástico, eu já estou rodando um comandozinho através do servidor web, quer dizer, o usuário do servidor web que está rodando o processo servidor tem permissão para rodar aquele comando. Aí a cerejinha é Netcat, verboso, o meu IP de destino, obviamente, eu sei onde eu estou em casa. A porta fui eu que levantei, eu sei qual é, 80. E olha lá, o menu Z. Olha que maravilha, o pipezinho do processo. Ó. Eu posso subir um programa. Que programa que eu vou subir se é o Windows? O CMD, lógico, né? Porque dali para frente é bater em bêbado. A hora que eu clique em executar, olha que negócio legal na telinha adiante. Tará! Agora o seu servidor é nosso, né? Que maravilha. Começou com uma falha num desenho da aplicação. Vocês se ligaram nisso? É lógico que teve depois um monte de falhas subsequentes, mas começou com uma falha de desenho, que é um abuso em cima do envio de anexo. Será que quando a gente escreve software, a gente se preocupa com cenários de abuso? Eu não estou falando aqui de vulnerabilidade, eu estou falando de abuso de funcionalidade. Será que está no radar? Olha que outra coisa legal, e deixa eu dar uma setada só numa expectativa aqui. Ó. Quando a gente fala de característica primária de autenticação, a gente está falando daquilo que fala que você é você. O certificado aqui do Bronquinha, o usuário e senha, que realmente é triste, porque o cérebro humano é triste, né? Eu só vou lembrar das senhas que meu cérebro é capaz de indexar. Então, o meu conjunto, na verdade, não é o conjunto ASCII, é só as coisas que eu um dia vi, sei e tudo mais. É por isso que ela é tão fácil de decodificar, que a gente viu lá no vídeo. Então, isso é o mecanismo primário. O que a gente vai sentar o aço aqui é assim, olha, tudo que dá acesso ao acesso, a gente chama de mecanismo secundário de autenticação, porque o problema que ele tem que resolver é o mesmo, ele tem que dizer que você é você. Só que ele vai te devolver o acesso, para isso eu preciso resolver que você é você. Aí agora só faz um exame de consciência coletivo. Vocês estão lá, usando o seu Facebook, criando a sua conta no Facebook pela primeira vez na vida, né? Tenho certeza que você foi lá, imputou seu usuário, sua senha, alguns dados cadastrais, a fotinha do perfil que você olhou 10 vezes se ia ser aquela ou não, papapá, subiu. Aí chegou aquela partezinha lá que estava lá, né? Frase de pergunta de recuperação de senha. Foi a parte que você falou, nossa, que do caralho, agora eu vou fazer uma frase fantástica, vou colocar uma resposta que é um poema do Camões, vai ser um negócio do caralho. Você olhou aquilo e tem como pular essa merda que eu queria só ir direto para o Facebook? Então vamos pensar, ó. Se a gente que desenvolve, eu não estou falando da avó de ninguém, se a gente que desenvolve, em geral, caga em português claro para esse passo,
Se eu não tutelar o usuário para ele não ter um comportamento que nem a moça do gato 2016 lá, se eu não tutelar o usuário para ele não ter um comportamento absurdamente inseguro, qual a chance dele não ter? Nenhuma. Quanto tempo a gente dedica nos projetos para olhar fatores secundários de autenticação? O que devolve o acesso ao acesso? Então, de novo, a gente vai ver um videozinho muito bacana. E esse, querido, eu vou precisar da tua ajuda para dar uma travadinha lá na frente. Beleza? Olá, mas só um minutinho antes do vídeo. Houston me avisou de novo. Galera que está tentando mandar pergunta, atualiza o browser, porque aí vai aparecer o chat, tá? Houston hoje está on fire. Vai lá. Vai lá. Vamos ver se o play aqui funcionou. Fantástico. Então a gente vai começar simulando que a gente é esse vítima.smith, como se a gente não tivesse a senha. Repara que é um sistema muito sofisticado de envio de e-mail de fabricante desconhecido e que, em geral, a gente assume... Olha que legal, naquela época dessa vulnerabilidade, HTTPS era um negócio, né, que era complicado, nem tudo tinha. E vamos para a pagininha fantástica do esqueci minha senha. Aí digitei, né, meu número, né, meu nome de usuário, qual o seu usuário, e aí, querido, faz aquela pausa ninja, por gentileza. Olha que legal, ó. Uma das melhores ferramentas de CAPTCHA do mundo, depois se quiserem eu explico por quê. Na única implementação cagada dela. Só tem um jeito de você cagar uma implementação de CAPTCHA. É essa, contempla para nunca fazer, por favor. Aí vem a pergunta, o que esse CAPTCHA está protegendo? Olha bem para a tela. Qual dado que ele está protegendo? Nenhum, ele mesmo. Olha que legal. É um CAPTCHA que protege o CAPTCHA. E aí, querido, solta aí, por gentileza. Um humano vai resolver essa parte. E aí, aonde que vai vir um ataque do robô? O CAPTCHA era proteger robô, né? Dá uma travadinha aí, por gentileza, de novo, querido. Aí eu boto o robô para descobrir a resposta da pergunta secreta. Ó, a gente torna a vida do usuário um inferno. Eu faço você digitar letra maiúscula, minúsculo, cacete de asa, um inding, mandar uma foto, lá, na senha. Se você digitar meia vez errado, eu vou te dar 3 reguadas na mão, inferno. Se eu errar 1 milhão de vezes a resposta da pergunta secreta, eu travo alguma coisa? Não. Alguém monitora essa desgraça? Não. Mas o CAPTCHA estava certo, cara. O atacante esperto vai ficar quebrando senha ou vai resetar sua conta? Ele só quer fazer a fraude. Ele não quer ser o gênio da NASA. Se ele fizer os R$1 milhãozinho dele dessa semana, ele bate a meta e vai para a praia na quinta-feira. Beleza? Então tá, ó. Vamos voltar para a pergunta secreta. Por que a gente está entrando nesse mérito? Qual foi o seu primeiro número de telefone? Vamos pensar no básico agora, a gente está falando de abuso. O número 1, querido, faz sentido eu te falar que o número 1 é um telefone? O número 1 pode ser um telefone? Se eu ligar o número 1, quem que atende? O Grambel? E aí, Grambel, né, invenção do caralho, muito bom esse negócio que você fez? É ele, não? Não é um número válido? Eu deveria, a pergunta já não é das melhores, mas se eu estou pedindo o número de telefone, eu poderia minimamente validar se isso tem cara de telefone? Então o 1 não deveria entrar, né? No nosso exemplo aqui vai ser o 6. Qual que é a dificuldade com um robô chutar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Solta o som aí, por favor, querido. E olha que legal, aqui está editado de novo. Ele vai lá, só para não ficar chato, a gente tem muito pouco tempo. Aí vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha a ironia. Eu vou fazer uma crítica se a senha é boa. Nesse momento eu já acho que você é você. Eu resolvi aquele problema, né, da autenticação. Ah, a password agora ficou linda. Ó. Inclusive você pode editar agora todos os seus dados da sua conta. Para que você pediu senha? Bateu, deixa acessar, porque esse sistema não tem segurança nenhuma. Entende meu ponto? Se você não planejar a segurança do seu ambiente e não olhar para as ameaças, em algum momento no projeto de vocês, vocês vão receber aquela única pergunta cretina em termos de segurança. Estamos seguros? Isso é cretino. Seguros em relação a quê? Um asteroide explodir a Terra? Não. Não, ainda não acharam. Tá. Qual é o cenário? Se a gente não modelar as ameaças, e é o que a gente vai falar na sequência, não tem como dizer se estamos seguros, porque para certas ameaças pode ser que a gente não queira ficar seguro. Vai ficar tão caro que não vale a pena. Aí vamos lá. Luquita, acabou de comprar o carro dele de R$200 mil. Luquita. Luquita,
estou te vendendo seguro. Teu segurinho agora é de R$2.000. Fecha comigo? O carro era 200. Fechou. Legal. Só que eu tenho muita criança para criar em casa. Agora vai ficar em 20 mil. Fecha comigo? Pensou. Vamos lá. Me ajuda a criar as crianças. 100 mil, Luquita. Então não interessa que existe uma ameaça. A depender do custo que vai ter para proteger, você vai escolher correr o risco porque ficou mais barato eu comprar outro. Eu perco aquele, compro o outro e não vale mais a pena. Então também não é uma decisão, simplesmente faz a segurança de tudo aleatoriamente. Por isso que eu insisto tanto em primeiro desenhar e modelar os problemas para depois definir as soluções de segurança, senão essa cadeia, esse ciclo não fecha quando a gente fala de desenvolvimento seguro. E olha que legal, não é nada da NASA. Olá, é por isso que é importante o shift left, né? Começar pelo desenho já pensando nos requisitos de segurança, né? Não é pensar no fim da cadeia produtiva do software, é no início. Né? E eu trouxe os exemplos aqui para a gente falar a respeito. Ó, quando eu falo que não é nada da NASA, vamos olhar esse aplicativozinho, ó, Brunca, na época nossa de Converges lá, que ele já foi desenvolvedor, não sei porque ele está falando mal de desenvolvedor hoje. Então vamos lá. Trauma. Ele fazia segurança nos sistemas. Trauma. Ó, a galera do sistema lá de trás, hein? Se liga aí. Então vamos lá. Ó. Imagina que ele recebeu a demanda do gerente dele hoje, agora cedo, falou assim, ó, Brunquinha, tá aqui a interface prontinha, que o pessoal já mandou lá do marketing, usa essa aqui, olha que maravilha. Você basicamente vai pegar o nome, endereço, o número de telefone e vai mandar uma mensagem, você vai escrever a incrível ferramenta de alertas da Broadcom. Aí o que ele fez? Modelou as ameaças e olha, isso aqui não é nome, eu só aceito o nome de A a Z. Porque se aquele campo é nome, eu tenho um conjunto muito restrito de coisas que eu posso aceitar. E aí o nosso atacante começa, enche o saco, né? Fim de linha, script. Se MG é um nome, eu já não sei. Mas respeita a regra. E o domínio Gmail existe? O Mail Exchange existe, mas está na minha whitelist, mas isso aqui não é um formato válido. E o BC? BC não está no Mail Exchange list, então já nem é válido. Eu posso aplicar um monte de validações para dizer se aquele dado, que é uma string, tem realmente a sintaxe e a semântica que eu espero. E aí, repara, o atacante ó, já faz sofrendo. Ó, digita a desgraça do meu telefone no formato, meu querido. Aí o nosso atacante insiste. Mas você vê que você vai doutrinando o atacante. Chegou uma hora ele desiste. Ó, já foi na segunda tentativa, ele já mandou bem lá no número. Vamos mandar a mensagem. Muito obrigado, né? Prazer em te conhecer. Mandou a mensagem? Fantástico, muito obrigado por nos contactar. Ó, a gente modelou uma ameaça, que era o abuso disso aqui, para transformar o celular do Luquita num vibrador. Ia mandar 1 milhão de mensagens para ele de vai se ferrar, e o negócio ficava... ia matar o sistema de... Então, com essa modelagem, a gente falou assim, olha, para evitar flood, eu não deixo você enviar em menos de 15 minutos, mais que uma vez para o mesmo lugar. Então, olha que legal, o Brunquinha se preocupou com comportamento, com abuso da funcionalidade, que nada tem a ver com vulnerabilidade. Eu não cheguei em VUN ainda. Eu só estou falando de um desenho seguro de software. Olha que legal. E para isso, o nosso querido amigo Brunquinha basicamente fez, ó, a gente não falou muito de shift left, ele usou duas coisinhas. Primeiro, usar a modelagem de ameaças ali que está na fase de construção lá do OpenSUN para identificar o problema e usar a derivação de requisitos para entender que requisito endereçava de fato aquele problema que ele tem. Não adianta fazer a segurança do problema que você não tem. Esse que é meu ponto com ferramentas de segurança. Primeiro descobre se você tem problema, depois você usa. Não sai usando martelo para tudo, você não vai ter um dia bom. E vamos para a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem a respeito de modelagem de ameaças, eu vou tentar explicar para vocês usando uma analogia. Alguém não assistiu Guerra nas Estrelas? Não? Que bom. Tranquilos, não é pedir para sair da sala, mas então fica. Ó. Pensa que o nosso querido imperador encomendou para a gente um desenho de software fantástico. E a primeira coisa é diferenciar como o atacante vê o meu ativo e como eu vejo, se eu me proteger da coisa errada de novo. Ó. Se você não entender o problema, provavelmente você vai ser infeliz, vai gastar muito dinheiro e não vai chegar em lugar nenhum. Como que o imperador vê... Para lembrar, o que é a Estrela da Morte, na visão do imperador? Vamos frisar aqui bem devagar para vocês lembrarem. É o incrível instrumento de coalizão da galáxia. Como que ele garante a coalizão? Quem pensa diferente do imperador, a gente explode o planetinha, eles têm dificuldade de respirar, eles acabam morrendo, só sobra vivo quem concorda com o imperador. Coalizão perfeita. 100% de gente achando que o imperador é lindo, beleza? É a coalizão? Funciona? Funciona, certo? Então tá. Todo projeto de software
em teoria, se é um bom negócio, ele vai ter alguém que não concorda bem com esse ponto de vista, com esse ataque, ele vai tentar tirar algum proveito disso. E o rebeldinho do mal, o Luke, ele não curte muito essa ideia, mas por que motivo? Ele enxerga isso como um incrível instrumento de coalizão da galáxia? Não, olha que legal. Na visão do atacante aqui, e esse é o primeiro erro de quem não modela, não interessa o ativo que o imperador vê, interessa o que ele vê. Ele vê isso como um incrível instrumento de opressão da galáxia. Quem enxerga como opressão, né, vai querer fazer o que contra este nosso ativo? Porque se eu olhasse pela coalizão, talvez eu imaginasse que o Luke vai lá e vai levar a Estrela da Morte para casa, né, roubei, furtei. Se eu me proteger de furto e o cara vier e explodir, vai funcionar? A proteção será que vai segurar o ataque? Provavelmente não. Mas se eu entender que pelo prisma dele ele está esperando vir e meter bala na minha Estrela da Morte, eu vou começar a mapear os caminhos. Pô, esse troço está voando no espaço, certo? Então ele vai provavelmente usar uma espaçonave que tem capacidade de fogo para tentar explodir o meu projetinho fantástico. Que, olha que legal. Eu não falei que ele explode planetinha? Né? Ele tem uma mega bomba nuclear núcleo lá no meio dele. E como todo desenho de software fantástico, o arquiteto teve que fazer algumas concessões. Por quê? Se ele simplesmente saísse, gerasse a energia que precisa e disparasse, esse troço ia gerar um calor gigantesco, ia derreter a caceta que é de ferro, matar os 2.000 mártires que estão lá dentro, e o próximo disparo da Estrela da Morte ia ser só daqui 2 anos, quando construísse a próxima, né? Porque essa derreteu. Mas a gente que comeu banana amassada com aveia quando era criança, inteligente, que era capaz de raciocinar, como arquiteto de software, veio aqui e olhou e falou, não, tranquilo, resolva essa parada. Vamos criar um duto de ventilação, certo? Vou descobrir que o espaço era meio geladinho, vai entrar o ar geladinho, resfria aqui, vai ficar tudo tranquilo. O que a primeira ferramenta de scan vai passar aqui, vai falar? Ah, peguei, hein, velho? Ó, você esqueceu um buraquinho aí no seu projeto e tal, aqui é um problema, você precisa tapar. Pronto, aí começou a guerra entre segurança e dev, né, velho? Ô, joia, ô, irmãozão, senta aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui não é um planeta, não passou um tatu e cavou um buraquinho. Isso aqui é um duto, chama duto primeiro, né? Chama duto de ventilação. Isso aqui é de propósito, tem função, não dá para simplesmente tirar. Vocês conhecem algum projeto de software que não tem concessão arquitetural, que não tem cenários em que eu abro mão aqui? No mundo real não existe isso. A arquitetura vai ter um monte desses casos. Então, né, explode tudo, deixa tudo aberto, não faz sentido, porque tudo tem falha, certo? Não, criatura, a gente não está modelando ameaça? Se eu sei que esse cara vai vir, vai tentar explodir, vai usar, provavelmente aquele é o caminho de menor impedância, é o caminho que ele vai usar, certo? Em geral, a explicação mais simples é sempre a verdade. Legal. Então, eu vou colocar lá um monte de TIE Fighter e TIE Bomber para proteger. Na hora que esse cara vier, a gente prega fogo nele, resolve o problema, né? Mais uma navezinha, tudo certo, certo? Sim e não. Por quê? Eu acabei de criar uma camada de segurança. Meu sistema está 100% seguro desde que esse cara não seja o melhor piloto da galáxia, né? Então vamos lá, por isso que eu perguntei se vocês assistiram o filme. Luquita, Estrela da Morte 1, tá voando até hoje? Não, explodiu. Por quê? Porque ele era o melhor piloto da galáxia. Fantástico, muito obrigado pela plateia que contribuiu. É bom ter nerd na plateia. Tá, apoio é tudo nessa vida, velho. Valeu, tamo junto, negão. Felicidade. Porra, velho. Nem tudo tá perdido, cara. Pô, então vamos lá. O cara é o melhor piloto da galáxia. Botou para ferrar, arrebentou a primeira Estrela da Morte. Aprendemos com isso? Aprendemos o seguinte, ó, que quando eu tenho só uma camada de segurança, ela pode ser genial, fantástica, maravilhosa. Ela é software, um dia ela vai falhar. Para pensar que tudo falha. Ponto. Isso é regra. Então eu vou desenhar um sistema para não ter uma, para ter 2, 3, 4 camadas, tudo intercalado de tal forma que se uma cair, as outras vão segurando e a monitoração me acusa isso e eu corro atrás para resolver aquela desgraça. Por quê? Porque aí eu consigo ficar num ciclo positivo da coisa. O que a gente vai fazer? De novo, o nosso arquiteto motivado olhou e falou, peraí, tem um planetinha chamado Endor, tem um monte de ioquezinho do mal lá, eles não curtem muito, mas... Chato pra caramba, né, tal, muita pulga. Mas ainda assim, dá para a gente usar esse planetinha para colocar aqui o quê? Uma estação geradora de campo de força. Na prática, acabei de foder a vida de todos os usuários. A real é essa. Português, claro. Por quê? Para entrar uma nave agora tem que ter senha, contrassenha, baixa campo, sobe campo, quem que fica aqui para ligar o campo, que volta 24 horas por 7, quem que gera, quem que não volta, a senha não bateu, volta, o que você quer fazer? Ih, puta, atrasou, a carga de comida não vai chegar e tal, tem que morrer de...
Furdunço do cacete. Setor de tradução. Quantidade... Setor de tradução. O espanhol vai... Eu queria muito estar ouvindo Muito isso agora. Perdão. Improvisa. Que tá tudo certo. Eu quero muito assistir isso depois. Muito. Puta. Perdão total. Então, assim, ó, você acabou de ferrar a vida de todos os usuários. Tem que ter um motivo muito forte para isso aqui, né, valer a pena. Mas, vamos pensar por outro lado. Se agora o campo de força está no ar, cara, eu tenho todo o tempo do mundo para rechaçar esse usuário. Ele não tem que ser o campeão melhor pelo da galáxia. Ele tem que ter ajuda. Se não for um ataque coordenado, irmão, você está na roça. Aqui você não entra. E é assim que a gente deveria desenhar sistemas. Não esquecendo, lembra, meus queridos modeladores de ameaça a partir de amanhã, que todo sistema... Ah, então se a gente colocar o Firewall, resolveu. Firewall não é sistema? Firewall pode ser atacado. E se o atacante estiver no Firewall? Ele é o primeiro a ser atacado. Bom, vocês entenderam. Então aí eu vou criando camadas e camadas e camadas e colocando cada vez mais cenários de segurança até eu chegar no ponto em que eu fique tranquilo para falar assim, olha, aqui o risco é residual, ou chegamos no caso do Luquita aqui, que não compensa mais. Está tão caro fazer a segurança que daqui para frente eu vou correr o risco e eu faço outro projeto, se for o caso. Os 5 minutos está tocando ali, deixou até tenso. Então vamos lá. O ponto aqui, o que é? É você planejar, porque eu poderia ter gasto um monte de outros dinheiros, de um monte de outro jeito, e talvez eu não fosse feliz na escolha do que proteger aonde, e eu não vou nem saber. Então, para que eu modelo uma ameaça? Para entender um atacante, entender o ativo pelo prisma do atacante. O grande erro é querer usar a cartilha de segurança aqui. Ah, classifique os seus ativos. Dane-se como você classifica. Não interessa. A menor preocupação que eu tenho no dia a dia lá é ver como é que a tua empresa vê o ativo. O que interessa é os atacantes que estão interessados em ferrar a tua empresa veem como os ativos. É pelo ponto de vista deles que você vai bloquear o ataque, por demais ninguém. Então você tem que entender o ativo pelo prisma dele, para desenhar o katsu da mitigação. Qual é o duplo fator? Qual é o turno SSL? Qual é a solução de segurança que você vai colocar para resolver? E aí você consegue descrever esta solução embasado em fatos, e não naquela cartilha ninja, né, que a gente fala, né? Segue a cartilha de segurança. Puto, o desenvolvedor quer morrer quando você fala isso. Porque aquilo não diz nada. Vamos para a prática, não me galera. julga, viu? Eu não julgo, Brunquinha. O teu estava legal, juro. O teu foi legal. Aquilo não diz nada, e esse que é o drama. E eu estou quase fechando aqui, qualquer coisa eu vou estourar em 2 minutos, aí o pessoal me xinga, a Carolzinha tá brava lá, mas vamos lá, ó. Modelagem de ameaças tenta contextualizar as coisas. E esse grafo não está aqui à toa. Ó. A frase "eu te amo", vocês acham que é algo muito complexo? Em teoria, é a coisa mais bem entendida do mundo. E será que ela tem 4 contextos completamente diferentes? Tem o "eu te amo" que você gostaria demais, aquele que você não quer de jeito nenhum, aquele que, meu Deus, isso nem é bom, e aquele que fala, Jesus, eu não queria isso. Continua sendo "eu te amo". Se você falar isso numa sala de reunião, qual a chance de a pessoa que está falando estar com uma coisa na cabeça e quem está ouvindo está com outra completamente diferente? Entendeu por que responder "estamos seguros" não significa nada? Quando vier uma pergunta dessa, você pode responder o que você quiser. Porque a pergunta já não significa nada, para que você vai caprichar na resposta? Agora, dá para eu me proteger de um ataque desse jeito? Puta, fantástico. Então modela o cenário do ataque e aí você vai ter uma resposta que presta. Se você não especifica... Cara, o "eu te amo" não é claro. Ponto. Eu vou tentar passar em 5 segundos aqui, ó, por um modelo de verdade de modelagem. Eu vou sair agora da analogia, porque eu não tenho mais que 5 segundos, mas o objetivo seria falar o quê? Olha, se a minha preocupação fosse, pensa numa empresa de exchange de Bitcoin, me proteger de um atacante, eu tenho que setar o atacante, que seria o ransomware hacker aqui, ó. Qual que seria o objetivo dele? Através de uma indisponibilidade operacional, ele vai conseguir dinheiro, resgate. Esse é o modus operandi do cara, certo? Então, eu vou tentar desenhar todos os caminhos pelos quais ele vai tornar o meu ambiente inoperante. Seja, pensa assim, ó, uma das coisas que a gente vai mapear aqui, que tem que mapear num cenário para montar um modelo de ameaça, é entender os processos de negócio. O cadastro, o enrollment, aquelas coisas que o pessoal está discutindo aqui. Em geral, numa exchange, o que eles pedem? PDF do imposto de renda para conferir certas informações. Vocês sabiam que no PDF eu posso embarcar action script, código? Que algum coitado no back-end analisando os dados pode estar sofrendo um ataque agora. E que se aquilo for testado contra o vírus total, antivírus nenhum vai pegar aquela jossa quando o cara terminar de calibrar essa brincadeira. O atacante vai ganhar. Ele sabe quando o código dele não é detectável por nenhum antivírus. Tem um serviço na internet que faz isso para ele.
Ele escreve, reescreve, ofusca, até passar por todos os antivírus. Vai entrar, ponto. Legal. Então eu posso enviar um PDF malicioso que roda o meu ransomware, que criptografa as máquinas de operação, em disponibilidade operacional. Eu posso também parar a interface administrativa, excluir das bancos de dados. Eu não vou entrar em todos aqui, porque meu tempo já estourou. Eu sei, Carol, 1 segundo. Só o que eu queria chamar a atenção é que, quando você modela as ameaças, aqueles requisitos clássicos de segurança, você também teria que passar por eles, só que agora eles começam a fazer mais sentido. Eu não falei de um ataque à interface administrativa, à console administrativa, que é um dos ramos, então falar de muitos fatores de autenticação, de política, aí eu começo a elencar por que raios eu estou colocando isso, para proteger isso aqui. Quando eu deixo claro que eu estou protegendo, isso fica testável. Eu poderia escrever teste case para validar isso a cada build do negócio. E eu poderia começar a fazer um negócio muito mais redondinho. Por exemplo, olha que legal, a modelagem às vezes ela te ajuda a entender que segurança não necessariamente é algo da NASA. Lembra que eu falei do PDF? Se o meu processo precisava validar dados no PDF, a pessoa precisa ler e ver aonde que o queridão, né, mora, se o título é X e se a renda dele é compatível, né, o que ele tem ali é compatível com o que ele declara. Beleza? Ele precisa do PDF. Então eu poderia criar um módulo de validação e limpeza de anexos que recebesse o PDF e fizesse um PDF to JPEG. Olha que legal. O que o atendente vai ver na tela no back-end é só uma foto. Tem código ActionScript ali? Não. E olha que legal, arquiteturalmente eu fiquei mais leve, porque o JPEG é muito mais leve, abre em qualquer browser, não tenho mais aquele negócio de ficar distribuindo Acrobat Reader para todo mundo, não tem compatibilidade, putz, ficou bom para todo lado e eu resolvi com um conversor idiotinho. Beleza? Lá por último, a gente não falou lá, ó, tenho que me prevenir sobre sobrecarga de API, que era o último item, né? Eu sobrecarrego a API para fazer a sobrecarga e parar o ambiente de qualquer jeito. E aí eu posso ter a tristeza de descobrir que, pô, você quer proteger a sua API? Legal, filhão. Então talvez você tenha aqui, olha, no seu cara que consome suas APIs, bater no servidor de tokens, se identificar como um azulão, né? Esquece o que é o token, ó, sou o azulão, beleza? Toda vez que eu vou consumir um serviço aqui da API, eu tenho que me identificar como azulão, pode ser que eu nem tenha entrado com a senha ainda, mas eu tenho que me identificar e um correlacionador de eventos vai ficar olhando se o meu comportamento faz sentido ou não, que casa um pouco com o que o pessoal estava explicando, né? Eu vou analisar comportamento. E até aqui eu contei só metade da verdade para vocês. Se tem um correlacionador, pode ser que você já tenha como atacante, Luquita, conseguido me enviar 1000 requests. Classicamente, o que a gente vai fazer hoje é o quê? Mesmo eu sabendo que você é um cara mau, a galera vai mandar os 1000 para o back-end. Aí fala assim, nossa, tem um pico de audiência. Que nada, o cara tem 2 usuários e um cara te destruindo. Pico de audiência 0. Então, por que aquela arquitetura tem que estar combinada com essa? Porque, na verdade, o teu consumidor agora tem que ter um serviço de fachada que joga tudo numa fila e que tem um keeperzinho que fala assim, putz, o azulão que era o Luquita, que eu não sei que é o Luquita ainda, mas que ele, né, é o maltrapilho da brincadeira. Assim que eu descobri que o comportamento dele é malicioso, para que eu vou mandar? Se eu levei 30 requests para descobrir que ele é malicioso, porque eu tenho que enviar os outros 970. Esse keeper pode vir na fila e nem mando para o back-end. Por quê? Porque é lixo, vem de um atacante, cacete. Vou mandar para o back-end para quê? Já tira. Eu tenho um monitorzinho lá que fica olhando a disponibilidade da minha API, o throughput que ela aguenta, e eu só vou mandar para o meu back-end aquilo que o que está vindo de um mundo hostil, que é a internet, que não é povoada por anjos, o que ele aguenta receber, de tal forma que eu mantenho esse cara no ar sempre. Então, repara, da modelagem de ameaças, você pode tirar desde soluções ultra simples até coisas mais complexas, mas no mínimo você sabe do que você está se defendendo, qual a solução a empregar, e o mais legal, tá? Não estou falando de produto aqui não, com os requisitos você pode saber assim, olha, agora que API Gateway, que produto que eu vou procurar que preenche esses requisitos, porque eu sei exatamente que requisito. E não vai ser o Gartner que vai falar, quadrante, não. Pode ser que o cara menos bem posicionado tenha as features que eu preciso. E o estrela do melhor do mundo nem faz direito aquela parte exatamente que é que eu preciso. Aí você gasta uma bala de dinheiro porque você escolheu em teoria o melhor, e naquilo que você não sabia ainda que você precisava, a hora que você bota lá, você falha miseravelmente. Se alguém já teve essa dor aqui, né, sabe do que eu estou falando. Então, não necessariamente o quadrante mágico resolve. Vamos lá, qualquer resposta está certa para quem não sabe onde quer ir. Se você não modelou as ameaças, não sabe as falhas do seu sistema, qualquer gateway é gateway. Não precisa nem escolher, pega o primeiro que passar na frente. Não faz diferença, entende meu ponto? É por isso que a gente fala de modelagem. Carol, ó, encerrei, lindo, hein? Houston, muito bom. Desculpa aí o estouro do tempo, perdão. Muito bom, Lac, show de bola. Pessoal, ó, eu tenho aqui algumas perguntas.
Deixa eu procurar aqui, que Houston me mandou 800 mensagens. Espera aí, deixa eu ver. Cadê? Bom, tem aqui... A gente recebeu mais ou menos a mesma pergunta de 2 pessoas diferentes. É um nome muito chique, eu não sei se eu vou pronunciar direito. Deve ser Latam, deve ser Mesha Haze. E aí também a mesma pergunta veio... Deixa eu ver aqui, veio... Não sei, depois eu falo de quem. Eduardo do Vale. Ele está perguntando se o Post-Quantum Encryption, né, como que a gente está preparado para computação quântica na quebra de chaves criptográficas. Pô, foram longe, hein, nessa pergunta aqui, mas é muito boa, muito interessante. Vocês estudaram já a respeito de quebra de chave criptográfica usando computação quântica, alguma coisa do tipo? Não? Tá. Não que estudei. Tá, eu li um pouco a respeito, tá? Então é um assunto extremamente complexo e novo, tá? E o mercado ainda não conhece muito bem sobre esse tema. O que eu posso falar disso é que, sim, o mercado está olhando para isso, né? Então as empresas que montam algoritmos de criptografia, elas estão muito preocupadas com isso, porque a computação quântica vai quebrar o padrão que a gente tem hoje conhecido de hash segura, tá? Então, tem um russo, um maluco, um russo cientista, ele conseguiu montar um algoritmo que, teoricamente, é a prova de quebra de computação quântica, tá? Mas ainda é algo muito incipiente, é algo que ainda não tem uma validade, dado que a própria computação quântica é algo que ainda não começou. Mas teoria ainda. Não está fechado não ainda tá, o modelo quântico. Não está fechado ainda. A própria computação quântica ainda ela não é viável, né? Ela é muito cara. Então, esse russo inventou, ele montou um algoritmo que é a prova de quebra via computação quântica, mas a gente não sabe, tá? Então, respondendo aí a primeira pergunta que mandaram, e aí mandaram uma outra pergunta aqui, que é possível, Eduardo do Vale, tá? Eu tinha falado do Eduardo do Vale na pergunta anterior, mas eu acho que eu errei. Mas enfim, o Eduardo do Vale perguntou, é possível iniciar a carreira de segurança sem ter experiência em programação? Ou é um pré-requisito, né? Então, eu conhecer programação é um pré-requisito para entrar no mundo de segurança ou não? O que vocês acham aí? Bom, na minha opinião, ajuda sim muito. Eu tenho minhas dúvidas se você consegue ter qualquer carreira hoje em TI sem conhecer nada de programação. Em algum nível você vai ter que começar a entender. Agora, eu preciso entender tudo? Eu não conheço ninguém, né, que entende tudo de tudo. Então, não é também, né, nem tanto a céu, nem tanto a terra. O ideal é, para você conseguir usar melhor as ferramentas, você precisa entender como elas são construídas. Então, mesmo que você vai ser um cara de segurança num começo mais voltado para o uso de ferramentas, se você não faz pífia ideia de como aquilo funciona, você vai tirar menos valor daquilo. Se você entende como ela funciona, que exceção que está vindo, por que vem um excesso, e você consegue ter um norte melhor de desenvolvimento, é lógico que isso te potencializa em qualquer carreira, tá? Mas isso para tester vale também para qualquer outra coisa. O DBA, no mundo ideal, deveria entender disso também. Sabe? Porque o banco também é software e também dá pau. Então, tudo isso ajuda. Na carreira de segurança é complicado porque a gente tenta fazer de segurança de tudo, né? Uhum. E eu também não conheço ninguém de segurança que é um excelente cara de infraestrutura, puta técnico, né, de computação, como é que ele perguntou lá, quântica, e também entenda diabos de desenvolvimento. Você não vai conseguir cobrir tudo de qualquer jeito. Porque é muito vasto, né, Lac? Vai muito longe. Né? Tem as especialidades exatamente por conta disso. Hoje a gente fala, por exemplo, uma pessoa que opera um SSO, um IDM, ele é um cara de segurança. Sim. Mas ele está operando ferramenta. Entendeu? O que a gente está conversando aqui sobre segurança é alguma coisa um pouco mais, mais para baixo da casinha ali. Então, eu acho que tem níveis do profissional de segurança hoje. Legal. Isso, acho que mas tem não que ser acho que tem esse respeitado. pré-rec que se você não sabe nem entra, mas você vai precisar mexer em algum momento. Em algum momento você vai Ele precisar vai cair de um conhecimento nisso. de programação. Você quer trabalhar com ajudar, né? o pessoal que trabalha com dados e análise estatística. Você já viu eles fazendo isso sem entender de algoritmo? Sim, sim. É isso. Em algum momento você vai precisar, né? Isso vai alavancar a sua carreira e vai fazer você entregar um melhor resultado no dia a dia do seu trabalho. É natural. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que foi muito em linha da apresentação do LAC, nessa parte de infraestrutura e tudo mais. O Will Santiago, ele está perguntando se existe um tipo de rede Wi-Fi que é 100% segura, né? Ou todas deixam margem para falhas de acesso.
Então acho que ele está falando muito no sentido de fazer uma invasão via rede Wi-Fi, Wi-Fi cracking, alguma coisa do tipo. Eu posso já começar falando que não existe nada 100% seguro. Tu concorda com isso? É assim, ó, de novo tem a ver com a arquitetura que você vai montar. Então, se você for pensar simplesmente que a pergunta for, ó, o protocolo que a gente usa, que é o WAP, né, que ele é seguro? Ele é. Ele é inclusive um protocolo que implementa algoritmos lentos exatamente para não deixar ninguém entrar, porque o ar é comunitário, né? Para ninguém conseguir entrar na sua comunicação, porque em teoria cada celular vai falar uma língua. Só que tudo isso está baseado numa arquitetura, então não é um protocolo isolado. Como que configurou os APs, de que jeito? E aí alguém pode fazer um fake AP. Existem ataques em relação à infraestrutura, não só ao protocolo, tá? Então, sim, é difícil você pensar numa arquitetura 100% segura, porque ela ia ser chata pra caralho de montar, de manter e por aí vai. Acaba sendo inviável. Só, pelo amor de Deus, toma cuidado quando você vai lá em hotel, em acesso de Congonhas, lá do aeroporto, porque a hora que você entra lá naqueles captive portal da vida, na verdade, lembra que ele fala, ó, este acesso é inseguro, porque ele está cifrando alguma coisa, tem o WAP funcionando? Não, ele só sabe que aquele tráfego é seu. Então, todo mundo ali no ar está vendo tudo que está passando. Aí, assim, entre não ser 100% seguro e ser para pior que tem, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo menos os WAP, né? Faz uma segurançazinha bacana. O básico, a lição de casa, pelo menos bem feita, já te dá um nível bacana de segurança. Legal. Gente, tem mais algumas perguntas, mas eu vou tocar agora aqui a parte da minha apresentação, vou falar um pouco sobre desenvolvimento seguro, como que a gente consegue eliminar os riscos durante o desenvolvimento. Valeu lá, que foi excelente, assim, excepcional, extremamente nerd, é isso mesmo que a gente precisa, é coisa nerd aqui, principalmente para esse público aqui. Então, eu quero falar um pouco com vocês, né? Então, o Lac falou, né, do conceito de você montar a arquitetura do seu software de forma adequada, de forma segura, pensar na modelagem do requisito para você conseguir entregar o seu software, né, da melhor maneira possível e mais segura possível. O Hugo e o Brunca falaram muito mais na parte de conectividade, como que eu garanto uma experiência frictionless, né? Então sem fricção para o usuário final, né? Então sem necessidade de digitar a senha ou qualquer outra coisa, né? Esse daí seria o top de segurança, né? Para nível de uso para o usuário, né, que eu acabo deixando o usuário mais feliz porque ele não tem que decorar mais senha nenhuma. E eu aqui vou falar um pouco para vocês de como que a gente consegue pegar as vulnerabilidades do desenvolvimento. Então, indo pela linha do que o Brunca, eu sou desenvolvedor também e eu entendo o que o Brunca falou. Eu sempre gostei bastante de segurança, então eu sempre estudei segurança e programação, mas ainda assim os meus códigos não eram 100% seguros porque eu tinha o meu gerente cobrando o meu backlog, né? Então eu tinha o meu Kanban ali, eu precisava mover os meus pull-sheets para a direita, né? Meu time entende isso, né? Inclusive no dia a dia, mas faz parte. Então eu vou falar hoje um pouco do Insider, tá? O que é o Insider? O Insider ele quer resolver um problema que é do mercado, tá? Então tem alguns números, eu vou passar rapidamente aqui pelos números, mas qual que é o cenário atual? 92% das aplicações têm vulnerabilidade, galera, não tem jeito. 90% delas têm alguma vulnerabilidade que o meu time de pentesters consegue explorar e consegue obter êxito vazando informação do seu cliente, vazando a minha informação, a informação do Lac, do Diego, de todo mundo que está nessa sala. Eles conseguem fazer isso, tá? Mais de 19 mil vulnerabilidades foram encontradas em 2018, tá? Isso dá mais ou menos 2 vulnerabilidades por hora, tá? Então, olha, né, assim, é uma maravilha isso, né? É uma maravilha para o hacker, né? Então, olha como o mundo de desenvolvimento ele é um negócio sensível, né? E dado que o sistema é usado para acessar as informações de todo mundo, olha como que a gente está vulnerável em tudo isso, né? E aí aqui tem o último indicador, é que 70% é a proporção de componentes open source que tem vulnerabilidade. Lembra quando eu falei lá no começo que o open source realmente é o futuro? Mas não é 100%, né, que é seguro. Existem open sources que também não são seguros. E como que a gente se protege disso, né? Componentes de terceiros que você coloca junto com o seu software e esse terceiro não garante o desenvolvimento seguro daquele componente, como que você, empresa, garante que aquele negócio é seguro, né? Então, qual que é a leitura aqui, né, que a gente fez com o Insider, né? Cara, tem tanta vulnerabilidade no mercado, tem tanta vulnerabilidade aí que os hackers estão explorando, que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí a Inmetrics criou o Insider. O que é o Insider? O Insider é uma ferramenta SAST, ele faz análise de código-fonte,
Para quem não sabe o que é SAST, é eu pegar o código-fonte do programador e fazer uma análise focada em segurança para descobrir vulnerabilidades de segurança. Então, se você parar para pensar, você está puxando a segurança para o início da cadeia produtiva, que é o que o Like comentou aqui. Não adianta a gente achar que colocar a segurança só na ponta de produção, você está seguro. Porque senão é aquilo, colocar robô, um monte de robô, coloca a Estrela da Morte, coloca tudo, não vai dar certo. Você tem que proteger a sua cadeia inteira de desenvolvimento, né? Então aqui o Insider faz isso, tá? Ele tem uns números bem legais, a gente consegue analisar um pacote completo de código, né? Então a gente está falando aqui de mais de 60 mil linhas de código, tempo médio de 5,5 minutos, tá? Esse número de 50 milhões já está desatualizado, ele já está batendo quase 100 milhões de linhas de código analisada total pelo Insider. Todos os nossos clientes que usam o Insider, tá? Então, tem vários clientes usando o Insider e estão se protegendo, tá? Quais são os diferenciais do Insider? Ele é baseado em padrão de mercado, então isso significa que não é nenhuma maluquice que o Danilo ou o Diego inventou, é baseado em padrão de mercado. Ele te traz o resultado em poucos minutos, ele traz resultados concisos, né? Então, são corretos, são poucos falsos positivos. Ele tem uma fácil integração na sua esteira DevSecOps, né? Então, normalmente, quando você tem uma esteira DevOps, você tem a primeira invasão, o primeiro vazamento, quem que você liga? Para o LAC, para mim, para o Diego, porque tem que colocar o SEC dentro da sua esteira DevSecOps, tá? E ele tem uma especialização, o Insider, que ele é especialista em mobile. Ele não significa que ele não avalia outros tipos de sistema, mas o mobile ele é especialista nisso porque todo mundo tem 1, 2 ou 3 celulares ou mais. Não existe mais pessoa que não usa o celular. Então, o foco do hacker hoje em dia é o celular. Óbvio, o hacker ele tenta acessar o sistema, o Internet Banking no computador, o sistema lá da lojinha do Zé da Copa, ele tenta. Mas o foco hoje principal de mercado, não sou eu que estou falando, são os grandes pesquisadores do mercado, é o mobile, tá? São os celulares. Falando de como que a gente consegue fazer essa integração na esteira, o Insider ele tem uma capacidade de se integrar com uma esteira do Jenkins, tá? Ou Jenkins ou uma outra esteira que siga os padrões de pipeline do Jenkins, a gente consegue se integrar, por exemplo, o OCD ou alguma esteira desse tipo, tá? Qual que é a grande vantagem? A partir do momento que o desenvolvedor faz o commit de código dele na pipe que ele está desenvolvendo, o Insider já pega esse código e já avalia o código-fonte, tá? Então ele já faz a análise de segurança, ele já avalia o código-fonte. Se tiver qualquer vulnerabilidade no código que o Insider identificou, parou, não passa mais para a próxima etapa, porque é uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é aceitável. É a informação do meu cliente, é a informação, são pessoas, são vidas que estão em jogo, tá? Então o Insider ele tem essa facilidade de retornar rapidamente para o desenvolvedor e para a empresa como um todo, se aquela pipe ela é segura ou não, se aquele software é seguro ou não, e ele só deixa promover na esteira caso aquele software seja seguro, tá? E além de tudo isso, o Insider ele não é só uma ferramenta de análise estática de código, né? A gente tem toda uma estrutura aqui por trás da Imetrics que pelo próprio Insider você pode fazer análise SAST do seu código, então você vai fazer a análise estática do seu código, você vai solicitar um pentest no seu código, então é um hacker de verdade que trabalha aqui com a gente, que vai fazer exploração para verificar se realmente existem outras vulnerabilidades ou se as vulnerabilidades que o Insider identificou na análise estática não foram corrigidas, né? Então existe uma série de outras coisas que o Insider faz também, tá? Então ele não é só uma ferramenta de SAST, ele é uma ferramenta de GRC, de gestão de vulnerabilidade, de solicitação de pentest, de gestão dos seus pentests e de acompanhamento de resolução dessas vulnerabilidades. Porque não adianta nada a gente ter vulnerabilidade e não corrigir elas também, né? Então ele faz toda essa gestão, tá? É uma ferramenta que é especializada nas linguagens que importam, tá? Então as linguagens mais utilizadas no mundo, o Insider comporta, ele suporta, tá? Aqui é Java, Kotlin, Swift, .NET, Full Framework, Core, C Sharp, JavaScript, Node.js, TypeScript, Angular, Node.js. Então, as linguagens que são mais utilizadas no mundo, o Insider consegue ler, interpretar, identificar a vulnerabilidade, apontar como se resolve e revalidar para verificar se a vulnerabilidade foi corrigida ou não, tá? O que acontece, tá? Foi uma decisão da Imetrics, dado todas essas coisas alarmantes aqui que a gente falou, né, que é o desafio hoje em dia do mercado de segurança da informação, a Imetrics decidiu abrir uma parte do código-fonte do Insider, tá?
Por que a gente fez isso? Porque primeiro que a gente está falando do Inventive, que é a nossa comunidade de Quality Engineering, e é um jeito da gente retornar, né, a gente devolver para a comunidade algo que é interessante e vai ajudar a comunidade a se proteger, tá, das vulnerabilidades. Então vocês podem acessar aí, o insidersec.io, é uma URL, eu vou acessar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então é a página do Insider. Se você rolar aqui a tela, tem várias informações bem legais aqui. E aí, descendo a tela, você vem aqui na versão Community. Se você clicar aqui na versão Community, você vai acessar o GitHub do Insider com código aberto. Por que que isso daqui é legal? Porque você vai estar protegendo o seu sistema da OWASP Top 10, que são as 10 vulnerabilidades mais exploradas no mercado. Isso significa que você já matou pelo menos 10 vulnerabilidades que são as mais exploradas pelos hackers. Isso tem um valor enorme, né, para a sua empresa, para a qualidade da informação que você está armazenando, né? Então, é algo muito, muito legal, tá? Eu vou mostrar um pouco para vocês como que funciona aqui a plataforma, né, o Insider. Eu tenho essa daqui, a versão Enterprise, tá? Então, quando vocês acessarem o insidersec.io, essa daqui é a versão Enterprise, a versão Community vocês acessam via GitHub. A versão Enterprise ela é uma versão mais completa, né, mais parruda, ela tem mais milhares de validações para proteger mais a sua empresa. Então, se a sua empresa precisa ficar mais protegida, você se preocupa muito com a informação dos seus clientes, o Insider versão Enterprise eu acho que é o caminho, tá? Então eu só vou demonstrar aqui para vocês, eu tenho já alguns códigos propositalmente vulneráveis para mostrar para vocês como que funciona a dinâmica de uma análise estática de código, tá? Eu vou ter que encurtar um pouquinho porque Hilson está falando que está acabando o meu tempo, ele está estourando. Então eu estou abrindo aqui um código que ele está vulnerável, tá? Eu vou filtrar aqui só por risco aceito, né? Então eu tenho vários filtros, eu posso filtrar por uma vulnerabilidade que ela tem um alto risco de ser explorada, média, baixa. Eu só vou marcar aqui como risco aceito para a gente conseguir acelerar um pouco aqui a apresentação, tá? Então, filtrei por risco aceito, eu vou entrar aqui na primeira. Cliquei aqui, o que está falando aqui a vulnerabilidade, né? Está falando que eu estou usando uma hash que é considerada fraca. O que isso significa? É uma hash que ela não está realmente criptografando, é o MD5. O MD5 todo mundo sabe que dá para fazer engenharia reversa, consigo trazer aquela hash, né, aquela palavra, aquele monte de letra tudo embaralhado, eu consigo trazer porque ela realmente faz sentido, né? Então não é algo que é criptografia aqui não tem nada de criptografado. Ele está falando que está no branch file, na linha 69, então coincidentemente eu já tenho o branch file aqui aberto. Se a gente ir para a linha 69, vocês vão ver aqui, cadê, que ele está realmente usando uma hash criptográfica que na verdade não está criptografando. Então olha que legal, a gente pega um código gigantesco, né, tem milhares e milhares de linhas de código, eu consigo apontar para o desenvolvedor, para o programador, onde ele precisa resolver, onde está a vulnerabilidade e melhor, o que ele precisa fazer. Se vocês olharem aqui a recomendação, qual que é a recomendação? Aqui é sempre recomendado utilizar alguma cryptographic hash function, que é matematicamente forte e não reversível. Ponto. É isso que o programador devia fazer. O que ele vai, né, ele vai receber a mensagem do Insider falando, olha, você precisa resolver essa hash fraca, entra lá na linha 69 e corrige. O programador vai entrar, ele vai corrigir essa hash, vai passar de novo para o Insider, a vulnerabilidade vai desaparecer, tá? E a dinâmica é a mesma sempre. Então tem uma outra aqui, né? Uso de senha, né, ou de informação constante, né, hard-coded, que a gente chama dentro do código. Por que isso é perigoso? Porque o hacker, a primeira coisa que ele faz quando ele pega um sistema que é compilado, ele tenta fazer engenharia reversa, para acessar o código-fonte e acessar as informações que fazem aquele sistema funcionar. Quando ele fizer engenharia reversa, ele vai pegar, que está escrito anônimos, então é uma informação que ela é comprometida porque o processo de compilar um código não é um processo de criptografia, então ele não garante que eu não consiga fazer uma engenharia reversa, tá? Então, é sempre a mesma dinâmica. Aqui, de novo, eu tenho um password hard-coded e qual que foi o processo aqui, né? O programador, ele tem a maior boa intenção. Ele foi lá, ele estava com pressa, tinha o Kanban dele que ele precisava mover o post-it, ele moveu o post-it colocando hard-coded a senha dentro do código.
Hacker vai lá, ele faz a engenharia reversa no código, pega isso daqui, entra na API, Brunca perde a noite de sono, digita usuário e senha, consegue entrar. E pode ter boa intenção, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem uma má vontade. Não tem boa intenção. O inferno está cheio de boas intenções, né? Então, essa é a dinâmica, tá, de como que funciona uma análise SAST. Eu não vou entrar nas outras, porque eu quero abrir agora para as perguntas. Houston poderia me falar se tem muita pergunta. Pode fazer, tá bom? Então, eu vou parar por aqui a apresentação sobre Insider, mas a mensagem é essa. Coloquem um mecanismo que valide o seu código no início do seu desenvolvimento. Não adianta você colocar 1 milhão de produtos, de softwares, de hardwares na ponta de produção. Você tem que começar a resolver os seus problemas de segurança no início da cadeia produtiva. Certo? Tô certo, rapaziada? Faz sentido? Boa. Legal. Deixa eu ver aqui, Houston, quais são as perguntas que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui muito ligada em processo, né? Em como que a gente faz para zerar débito técnico. Né? Então, o Rafael Luna, ele está perguntando assim, como resolver de forma rápida o débito técnico de segurança das aplicações legadas? Eu acho que todo mundo aqui tem uma experiência grande com a aplicação legada, né? Quem nunca mexeu com aplicação de 20 anos atrás, né? Querem que eu dê a minha opinião? Eu acho que o melhor jeito de uma aplicação legada, primeiro que assim, a melhor solução de uma aplicação legada, se for possível, é reescrever ela, tá? Se a aplicação é legada, se ela tem 15, 20 anos, o melhor jeito é você reescrever ela. Como nem sempre isso é possível, na maioria das vezes isso não é possível, eu acho que é muito mais um processo de você organizar o seu backlog dos débitos técnicos e priorizá-los dentro da sua esteira de desenvolvimento com os seus desenvolvedores. Então eu falo muito aqui para o Gabriel, que é o meu desenvolvedor, ele está assistindo aqui a gente, né? Falo muito que assim, qual que é a prioridade nossa para uma ferramenta de segurança, tipo Insider? É proteger as informações que estão aqui dentro, certo? Então, esse mesmo raciocínio deveria ser para toda empresa que desenvolve software. Se tem débito técnico de segurança, não adianta empurrar isso para frente, tem que ser resolvido o quanto antes. Então, eu acho que vai em linha de você ter um processo maduro o suficiente para você conseguir forçar a sua esteira de desenvolvimento a focar nas suas vulnerabilidades, né? Então, nos seus débitos técnicos de segurança. Mas também, Danilo, tem um ponto, né? Você precisa saber como endereçar esses débitos técnicos de segurança. Às vezes você tem boa intenção, mas como fazer isso acontecer, cara? É aí que até o Insider cabe perfeitamente aí, né? Sim. Imagina, eu preciso de bate-pronto, eu preciso saber quais as criticidades de cada ponto é esse. Débito técnico existe, de segurança não deve existir. Ele deveria entrar no topo da lista e ser resolvido. Isso é prioridade. É isso aí. Concordar. O Insider é uma ferramenta interessante porque a recomendação que ele dá é justamente para resolver os seus débitos técnicos. Ele te dá a solução, né? Ele já te dá a faca e o queijo. Basta você priorizar os seus débitos técnicos que a ferramenta identificou, prioriza elas, segue as recomendações que o Insider te deu, resolveu, acabou o débito técnico. Faz sentido, Lac? Faz, mas assim, eu ainda complementaria dizendo, se você tem um processo e você analisou e a sua cadeia, o cenário de ataque não resvala naquele problema, provavelmente você não precisa nem se preocupar com ele. E mais, você tem débito técnico no legado, talvez ele tenha vários anos. Você já parou para pensar que tem muito débito técnico, muito pedaço de software com um problema que nem tem mais sentido no seu processo de negócio, você poderia simplesmente ir lá e remover essa jossa? Porque tem muita coisa que você resolve, se mata, tira esse pedaço, tira aquilo, apaga a tua informação que você não usa. Para que você coleta 4 milhões de informações, você só usa 2, mata o resto? Aí pensa, se você tivesse num banco um vazamento de um arquivinho TXT com o nome dos clientes top, o CPF do cara, a conta, a agência, o saldo do cara, e isso caísse, sei lá, na mídia, né? Nem vou citar qual. Vai dar problema? Vai dar problema. Nossa senhora, vai ser um inferno na terra na vida de quem estiver lá. Não tenha dúvida, pode ser 20K num arquivinho texto. Se eu tiver meu sistema legado, que eu sei que tem problemas, eu consegui colocar o dado criptografado lá e vazou 4 tera de dado criptografado, Ninja Pro Plus, melhor criptografia do mundo. Vai fazer o que na mídia? O mesmo barulho. Na verdade, nada, porque se ninguém consegue usar nada daquilo, não consegue nem saber que vazou de você, saca?
O que informação vazou 4 terabytes, que é muito diferente de vazar 20K de informação. É completamente diferente o estrago que faz. Se ninguém consegue abrir, vazou byte. Se o cara quis copiar, fantástico, ele quer ser o seu backup, seu fornecedor de backup, você deixa lá e não vai servir para katsu. Então, analisa o risco e analisa o cenário do ataque também, porque você pode descobrir que você não precisa mexer naquilo. Você pode excluir, você pode cifrar, você pode guardar cifrado. Então, toma cuidado em analisar primeiro se o backlog é de coisa legada e é de muito tempo, é melhor você dar uma filtrada para ter certeza que você precisa atacar aquele problema. Não necessariamente a coisa é frágil, só tudo tem vulnerabilidade, tá? Teu carro tem vulnerabilidade. Só que tem sistemas que compensam uma coisa na outra, não é porque deu uma falhazinha num componente que tudo explode e você morre. Putz, o pneu estourou, morri. Não, não é bem assim. Então, tem componentes de maior ou menor criticidade, tem processos. Vamos lá, ó. Se você tiver um problema gravíssimo, vamos pensar aqui, ó, sistemas de RH. Barba, se você não recebeu o salário esse mês, vai dar um troço ruim, vai dar um sentimentozinho não legal? Não legal. Mas isso é uma falha no dia em que vai rodar a folha de pagamento. Durante os outros 28 dias, o sistema ficar inteirinho fora. Te interessa, Barba? Não. E eu posso ter uma contingência bem besta, né? Que é tipo assim, ó, grava o último arquivo que foi enviado para o banco gerado pelo pagamento. Quem ficar grávida fica de novo, quem sai de férias sai de novo, mas 90% das pessoas vão receber igualzinho. Você só teve que gravar e guardar um último arquivo. Então, nem todo o cenário de resposta a incidente, contingência e ataque, você precisa ter um negócio ultra sofisticado. E aí, se você levar 10 dias e o arquivo foi, você corrige os 10% de diferença na mão e continua sobrevivendo. Então, toma cuidado quando você fala de legado. O legal é ir estrangulando o legado, vai trazendo para coisa mais nova, porque tudo que é velho, em geral, você vai estar num cenário em que você consegue colocar menos componentes, menos soluções de segurança. Você vai ficar mais travado por motivos óbvios. Ele não tem compatibilidade com nada, ele é muito velho. Mas nem tudo você precisa, de fato, resolver. Tem coisa que se vazar 1 bilhão de informações... Vamos lá. O resultado da iMetrics, se vazar depois que eu publiquei todo o resultado no jornal, é um grande vazamento? Então, aquela proteção ela tem que ser Ninja Pro Plus até o dia da publicação, porque depois é público. Você quis vir aqui para vazar? Fantástico, filhão, vai lá, eu até te entrego. Panfleta, você quer panfletar? Leva, fica feliz, vou deixar você felizão, e vai lá, Raquezão. Então não faz sentido gastar a geral, saca? Na minha opinião, você deveria primeiro, de novo, fazer a avaliação de risco, entender os seus processos e ver o que faz sentido proteger de fato, e sim, estrangula, reescreve, reajusta, quando justificar investimento, porque aí você traz todo mundo para a mesa. Se você disser para o cara também, olha, para todas as máquinas você tem que fazer tudo de segurança, em geral o cara de negócio já não vai te olhar com bons olhos. Eu traria esse cara para a mesa. Por que eu estou pedindo para você parar as máquinas? Está vendo? Mostra para ele o cenário. O ataque vai vir por aqui, para isso, ferrar isso, e aqui a gente perde emprego. Ó, que legal. Então, não é legal isso? Então, a consequência não é legal, vamos tratar, e aí você traz todo mundo para a conversa. Porque, no final, o negócio precisa nascer, precisa existir, precisa dar lucro, e aí a gente protege. Também, se ele só proteger, ele não dá lucro, né? Tá nat morto, não tem cliente, precisa proteger? Precisa proteger uma base de dados com 0 cliente? Te invadir, não tem nada lá. Então, acho que tem que ter ali sabe, meia calabresa mesmo, sabe? Tem que ter um bom senso e ir ajustando nesse meio do caminho, senão, de novo, o recurso é finito, o dinheiro é finito, a gente não consegue ser feliz e nunca vai dar para corrigir tudo. O Daniel falou aqui, ó, 2 vulnerabilidades por hora. Barba, vai trabalhar aqui 24 horas por 7? Não, ponto. Então a gente vai escolher o que a gente trata. Fim. Legal. O contexto eu acho que é muito importante, né? Explicar o contexto para o programador, para quem está ali construindo o código, do que pode acontecer se ele deixar aquela vulnerabilidade, se ele deixar aquele risco aberto, né? Então é importante. Eu vou fazer só mais 2 perguntas e aí a gente vai falar quem ganhou o prêmio Master, muito legal aí. E aí a gente vai encerrar a meetup porque Houston já está toda vermelha ali, preocupada com o horário. O Gabriel de Souza pergunta assim, muito boa pergunta. Em meio ao assunto, existe o QA para testar de segurança? Ou isso é transparente para ele? E ficaria somente para o dev, né, para o pessoal de segurança. O que eu quis dizer foi assim, o teste de segurança deveria ser feito também pelo time de QA? Deveria ser também feito pelo time de desenvolvimento? Ou não? Isso é um negócio só de segurança? Meus férias aqui estão fazendo tudo positivo, não sei se está aparecendo todo mundo. Eu vou falar e depois o pessoal fala aí também. Eu acho que a segurança ela tem que ser do início ao fim, todo mundo tem que ficar preocupado com a segurança.
O ideal é que ela seja, desde o início, levada em consideração, desde da modelagem de requisito, que foi o que o Lac comentou na palestra dele. Melhor ainda se ela passar pela modelagem de requisito, pelo desenvolvimento, por QA, até chegar em produção, passar por teste de infraestrutura, por pentest, por teste regressivo, por teste de performance. Todos os testes são importantes, porque lembra que a gente está falando de quality engineering? A experiência importa para o usuário final. Para o usuário, ter a informação dele vazada acaba com toda a experiência do usuário e a imagem da empresa. Então, sim, segurança é um negócio para o QA, assim como também é para o desenvolvimento, assim como é para a infraestrutura e assim como é para o cliente que está lá no final usando o aplicativo. É isso? Então, vou falar aqui a última pergunta. Deixa eu ver. Ô, Danilão, aqui. Posso dar tempo? Por favor, 2 vai lá. minutos? Pode, deve. Então, só aproveitando, ó, pensa comigo. Se a gente modelou bem as ameaças e descobriu que para contornar um certo cenário eu preciso escrever log. E eu derivei um log. Primeiro, o cara tem que entender, falar aqui. Escreva um log. É a coisa mais simples de falar e a pior de entender, né? Log de verdade, para quem está escrevendo log, tem que ter 5 informações e só 5 informações, né? Que é quem fez o quê, a partir de onde, quando teve sucesso. Se não tem essas 5 informações, não é log. Ponto. É um monte de byte. Não serve para nada. Só gastou byte, né? À toa. Se eu sei que informação precisa existir, então eu consigo colocar um teste. E, em teoria, se eu tenho a 5, eu conseguiria aliar isso, inclusive, no correlacionador, com receitas automatizadas que tomam decisão. Então, eu podia ter, sim, até um teste case escrito que força um cenário, que vai bater no log, o correlacionador toma uma atitude e vem aqui. Poderia travar um build se eu quebrei alguma coisa na monitoração automatizada, desde que eu descreva o cenário. E por que eu estou falando dessas 5 coisas, dessa integração com monitoração? Porque, em geral, a gente integra muito mal, escreve log que nem, né, o nariz. E por que eu estou falando isso? Ó, vamos lá. Luquita, 2 acessos à sua conta bancária agora, só te dei 3 de 5. É um problema? É, provavelmente. Legal. E não foi você. Problemão. Legal. E não teve sucesso. Aí você já ficou legal? Então entende, ó, qualquer informação que faltar no log, a tua percepção de risco oscila brutalmente, você pode tomar um monte de decisão que não serve para nada. E, em geral, a gente vai cometer 2 das possibilidades de cagadas, né, que a gente faz todo santo dia, que é o quê? Já que o Luquita estava na dúvida e a conta dele é a mais importante que tem na sala, então alarma tudo. Aí a gente afoga a monitoração de evento e eu nunca vou achar qual que é a fraude de verdade, porque tem 1 bilhão de alarmes, que tudo é alarme, ferrou a vida, certo? Não vou achar nunca. Ou a gente toma aquela outra maravilhosa decisão, que é o quê? Porque eu tenho informações nojentas, então se não tiver 3 vezes na sequência em 1 minuto, não alarma. O que o fraudador aprende? Que se ele fizer de 2 em 2 por minuto, ele move o universo e ninguém vê. Olha que louco. E a fraude come solta. Então, assim, tem que ter as 5 informações, senão nem log é, e aí deveria estar tudo amarrado. Se esse requisito chega modelado e bem descrito, eu consigo escrever um teste case para testar. Então, o QA tem que testar? Lógico que tem que testar. Por quê? Porque se esse log ficou esquisito, a monitoração já não vai alarmar mais. A monitoração faz parte da solução, não é só o aplicativo, por exemplo. Deveria estar tudo integrado. E se um build desse subiu e eu percebi que a atitude automatizada, por exemplo, um bloqueio de conta, caso tivesse sido com sucesso, não funcionou automatizado, esse build devia quebrar. Nem devia ter build. Porque a solução como um todo está aleijada. Beleza? Show. Legal. A última pergunta aqui é uma pergunta tricky, tá? Do Will Santiago. Para a gente finalizar, essa é muito boa. O pior problema de segurança seria o próprio usuário? Eu acho que o usuário é o maior desafio nosso, né, na realidade. É o que a gente tem que resguardar, a gente tem que proteger, né? É o usuário. Então, acho que é o maior desafio, não é o maior problema, né? Não é o maior risco de segurança. Na verdade, a gente não teria que resolver a segurança se não fosse por ele, né? Pois é. Porque não veria dinheiro, não veria o resto. Então, ele não tem como eu tirar esse cara da equação. Ele é o nervo da coisa, precisa existir. A gente só não pode cometer o erro de esquecer, por exemplo, o cérebro humano funciona com sinapses. Então porque a variável aceita qualquer coisa, o cara vai digitar uma senha ninja? Óbvio que não. Ele só consegue criar uma senha baseada em coisas que ele viu, conheceu, viveu, senão ele nem lembra, cacete. Então não serviu para nada, ele não é uma senha. Então é óbvio que o espectro de coisas que você consegue colocar é muito menor do que todo o espectro ASCII que teria ali definido.
o cérebro humano é assim. Se eu partir do princípio que ele vai criar um negócio que não fala, não, esquece, isso não vai existir. Não existe em lugar nenhum. Vocês viram aí. É gato e data, é gato. Né? É uns negócios idiotinha. Eu consigo resumir num dicionário muito pequeno qualquer ataque. Então, o nosso objetivo deveria fazer o quê? Vamos criar uma arquitetura segura. Por que não permitir que a aplicação trabalhasse com uma senha extremamente robusta e inlembrável, mas que o cara tem isso num chaveiro de senha, um LastPass da vida? E que aí ele vai ter uma senha de gato horrorosa, mas para abrir o LastPass. E aí ele vai pegar aquela senha sofisticadíssima da aplicação, permitindo que ele não tivesse senhas tudo igual, cheia de gato para todo lado. Blá, blá, blá. Então, parte do princípio do mundo real. Pô. Você sabe que o usuário... Não é o usuário. A gente é limitado. Teu cérebro conseguiu ver alguma coisa que você nunca viu na vida? Fala a verdade, Bárbara. Não tem jeito, velho. Eu tenho certeza que se eu souber tudo que você viveu, eu acho sua senha. Não pode estar fora disso. Está lá. E não é todo o espectro de tudo que existe no universo. Ponto. Então, e o usuário, a pessoa é o ativo mais valioso das empresas. É que dá para tirar, tem que proteger, e ele sempre vai existir, e o mecanismo todo, né, de tecnologia e tudo, né, gira ao redor do ser humano, do usuário no final do dia, né? Legal, gente, muito bom que agora eu vou falar dos sorteados aqui, quem ganhou o incrível brinde aí, os livros, tá? Então a gente sorteou 2 livros, um Brasil e o outro Latam. Latam, eu tô falando, pode ser Chile, Colômbia, Peru, México e todos os lugares aí na América Latina fora o Brasil, tá? Então que rufem os tambores. Brasil ganhou a Williana, Houston vai entrar em contato aí com você, e Latam, a Romina, da Globant, a Câmica, deve ser o nome da empresa dela, tá? Então, essas duas pessoas ganharam. Parabéns, eu espero que vocês tenham assistido até o final, porque ganharam um prêmio, né? Deverão estar assistindo até o final, né? Gente, quero agradecer a todos vocês, principalmente aqui vocês, convidados, né? Investiram aí todo o tempo para bater um papo com a gente, foi extremamente interessante. Vocês são feras, eu acho que foi mega produtivo. Eu quero agradecer a Broadcom por estar aqui junto com a gente, eu quero agradecer a Inmetrics, eu quero agradecer o Inventive, que é a nossa comunidade de Quality Engineering, que é uma das principais comunidades aí, falando de qualidade, de segurança, de performance, de teste, né? Ela é a comunidade que junta tudo isso no modelo Quality Engineering, no mundo Quality Engineering. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês e agradecer ao público aqui, as 400 pessoas que estão nos assistindo ao vivo aqui. Muito legal, obrigado a todos. Não tem 400, tá? Só lembrar, Danilo, que acho que é importante para todo mundo que está participando, para depois mandar no grupo sugestões dos próximos tópicos. Isso. Né? A ideia é fazer de forma recorrente. E se você tem um tópico que acha interessante, um convidado, um palestrante que quer participar, trazer esse assunto para o mundo de cybersecurity, entre em contato no grupo que a gente vai promover o próximo e com certeza pode entrar esse tema na pauta. É isso aí. Assunto não falta, assunto interessante não falta. Vamos falar mais de segurança, vamos preocupar mais com a segurança nas empresas, dos seus softwares, tá bom? Gente, obrigado quem está online aí assistindo a gente até agora. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigadão.